Meninos, quando saírem, devem se proteger, uma vez capturados por mulheres maldosas, se tornarão máquinas de reprodução. Não apenas se casarão com mais de uma dezena de atrizes como esposas, mas até seu tempo de sono diário será de apenas 2 horas e meia. Apenas porque este é um evento onde há mais mulheres do que homens, mesmo que a lei determine que tocar um homem sem permissão é definido como inconstitucional, resultando em uma pena de prisão de até 100 anos, e aqueles que ousarem roubar homens estáveis serão condenados diretamente à morte. Mas ainda existem muitas mulheres solteiras que optam por correr o risco, então o rei ordenou que cada homem, ao atingir a maioridade, deve ter 100 namoradas. Cada menino, desde o nascimento, carrega as expectativas de toda a família, mas nem todos conseguem entender como este grupo precioso, cuidadosamente protegido por leis e regulamentos, crescerá arduamente em meio ao amor e às expectativas que se aproximam. Em um mundo paralelo, no planeta azul, no quarto de um hospital de maternidade de uma rica família do Império da Grande Xia, o rosto da mulher na cama está radiante de felicidade e alegria. Ao lado, em um berço, está deitado o filho que ela acabou de dar à luz. Outra mulher jovem e bonita está de pé ao lado do berço, olhando para o pequeno com um olhar de puro carinho. Ao lado, há uma menina de 3 anos na ponta dos pés, puxando ansiosamente a barra da roupa da mulher em pé. Mamãe, eu também quero ver o irmãozinho. Cale a boca! A mulher gentil de repente se tornou cruel. Não assuste o irmãozinho de novo. Seja obediente! A menina ficou imediatamente assustada e parada no lugar, e este bebê no colo é Guyan, que viajou para cá. O bilhete de loteria que você comprou na vida passada tinha acabado de ganhar 5 milhões. Mas você morreu repentinamente de tanto entusiasmo. O juiz, para compensar o que deveria ser um público normal, imediatamente te deixou reencarnar aqui como compensação. Neste momento você está confuso, embora ouça vagamente alguém falando. Mas sua mente está uma bagunça, incapaz de ouvir o conteúdo. No entanto, esses dias não duraram muito. Com um rápido desenvolvimento do cérebro do bebê e uma incrível capacidade de aprendizado de idiomas, você finalmente descobriu sua situação. Neste mundo, você ainda se chama Guyan. Não sei se isso é um benefício do juiz. Sua mãe biológica se chama Gu Qing. E aquela mulher que se autodenomina tia se chama Xia Shui. Mas o estranho é que elas parecem ser um casal. E o que te chocou ainda mais foi que, nas conversas delas, você ouviu vagamente que parecia que eram elas duas que te deram à luz. Isso trouxe um enorme choque para você, que ainda é um bebê. Ao mesmo tempo você também tem uma irmã adotiva 3 anos mais velha. Xia Zhaodi, a mãe biológica tem uma atitude distante em relação a ela, mas Xia Shui frequentemente a repreende. Além disso, você também descobriu que pode invocar um painel de atributos do sistema. Mas o painel do sistema é muito grosseiro. Após despertá-lo pensando silenciosamente, um painel semi-transparente aparecerá na frente de seus olhos. Com atributos escritos à esquerda e habilidades à direita, a coluna de habilidades está completamente vazia. A coluna de atributos tem apenas seu nome e idade. Você pesquisou por muito tempo, mas não encontrou outras funções, o que fez você sentir que foi enganado pelo juiz. Ainda assim, sem família na vida passada, recomeçar não seria tão ruim. Só que agora sou apenas um bebê. Além de testar o colchão, não posso fazer mais nada. Rapidamente, 3 meses se passaram desde o meu nascimento. Nesta manhã, Gu Qing estava arrumando a casa e lavando roupa lá fora, enquanto a irmã, Xia Zhaodi, foi para o jardim de infância. Xia Shui também foi trabalhar. Você, deitado na cama, entediado, sente que após esses 3 meses de crescimento, seu corpo ganhou um pouco de força. Então, você se vira com força, e no segundo seguinte, virar 1%. Você fica atônito. O que foi que passou agora? Uma barra de progresso? Será que virar também conta como habilidade? Pensando nisso, você se vira de novo. Com uma virada de 2%, voltou para o quarto massageando os pés, e foi bem na hora em que viu a cena. E então ela congelou no lugar. Você, rolando, também a viu e parou, sentindo-se culpado. No entanto, após um breve espanto, Gu Qing correu alegremente para pegá-lo no colo. Querido, você já consegue se virar. Você é tão inteligente. Dizendo isso, ela encheu seu rosto de beijos. Depois que Xia Shui voltou para casa, Gu Qing compartilhou animadamente a notícia de que você consegue se virar. Depois disso, você aproveitava qualquer tempo livre para praticar virar. Finalmente, você atingiu 100 vezes. Virar evoluiu. Constituição aumenta em 1.
Beleza aumenta em 1. Virar nível 2. Você sente claramente que virar está mais suave e fácil. Você não fica sem fôlego depois de virar algumas vezes. Mas na frente dos dois adultos, você ainda se contém um pouco. Além disso, virar demais te deixa tonto. Você só pode se controlar um pouco. Dá vontade de aumentar de nível. Até que, uma semana depois, o sistema exibe repentinamente uma mensagem. Virar evoluiu. Constituição aumenta em 2. Beleza aumenta em 2. Virar atingiu o nível máximo e não pode mais ser aprimorado. Essa habilidade tem um nível máximo? E o nível máximo é muito baixo. Não deveria ser 5 ou 10 níveis, já que virar conta como habilidade. E rastejar? Então você se deita de bruços na cama, estendendo suas gordinhas mãozinhas para frente. Rastejar nível 1. 1%. Em comparação com o virar que te deixa tonto, rastejar não tem problema nenhum. E evoluir rápido. E assim, você começa a rastejar animadamente pela cama. As bordas do lençol estavam todas enroladas de tanto você chutar. Gu Qing observou secretamente por um tempo. Finalmente, um pouco preocupado, ele entrou no quarto e te pegou no colo. Querido, vamos fazer um check-up no hospital. Vocês chegaram rapidamente ao hospital infantil do distrito de Exi, porque você é um menino e tem direito a um exame físico para descendentes sem gastar um centavo. Após uma série de exames, o médico sorriu e disse, a criança é muito saudável, não há nenhum problema. Gu Qing hesitou um pouco, olhando para você no berço, mexendo em brinquedos. Ele disse ao médico em voz baixa, doutor, meu filho já sabe engatinhar. Engatinhar. O médico empurrou os óculos, um traço de espanto brilhou em seus olhos. 3 meses e já engatinha? Existe algum problema? O médico examinou os resultados do exame novamente com cuidado. Está tudo bem. Isso só pode significar que seu filho é um gênio. Um gênio. Gu Qing se sentiu completamente aliviado depois de ouvir isso. Depois de voltar para casa, Gu Qing contou isso para Xia Shui. Ela também ficou muito feliz. Seu nascimento encheu os dois de entusiasmo. As estações mudam, outono vai, inverno vem. O tempo da infância passou muito lento e muito rápido. Em um piscar de olhos, 15 anos se passaram. Você foi para a escola e aprendeu a ler. Você também gradualmente aprendeu sobre a história deste mundo. Este é um mundo onde as mulheres superam em número os homens. A razão mencionada nos livros de história é por causa de um domínio de cadáveres ocultos global em 1814. Este domínio de cadáveres ocultos causou muitas baixas. Ao mesmo tempo, os cadáveres ocultos contêm um tipo de gás que não existe na Terra. Esse gás vai se infiltrar. Mais tarde, descobriu-se que, em muitos países, quase todas eram mulheres. A comunidade científica e os países começaram a pesquisar ativamente. Mas, devido ao nível tecnológico da época, não havia nenhuma solução. Embora depois de 1914, após quase 100 anos de esforços, através de fertilização in vitro, poligamia e outros métodos, a população total aumentou, mas a proporção global de homens para mulheres ainda permanece em 1 para 10. Alguns países até apresentaram uma proporção extrema de 1 para 90. Mas, no geral, o número de homens ainda é escasso. É por isso que há casamentos entre mulheres e mulheres dando à luz filhos. E é por isso que esta pequena família te ama tanto, sendo você um menino. Com o esforço do casal ao longo dos anos, sua família se mudou para um pequeno apartamento de 2 quartos com mais de 90 metros quadrados. Embora a casa não seja grande, foi comprada com o trabalho árduo de Gu Qing e Xia Shui, e na entrada há também seu subsídio mensal de cultivo de 5.000, mas infelizmente, a partir dos 15 anos, esse subsídio será reduzido para 2.000 yuans por mês. Gu Qing e Xia Shui, que já tem 35 anos, também mostram mais maturidade e estabilidade em seus rostos. Os dois estão conversando na sala de estar. Xia Shui pensou um pouco e disse: uma empresa de roupas quer contratar Xiaoyan como modelo, deve levar cerca de 2 ou 3 dias, 3 dias por 50.000. Depois de ouvir, Gu Qing arregalou os olhos em surpresa, chocada. Modelo? Não, chocada, posso dizer. Além disso, o controle é muito rigoroso agora, porque os homens são raros neste mundo. Meninos bonitos são ainda mais raros. Portanto, sejam modelos ou atores, os meninos ganham dinheiro com muita facilidade. Isso também faz com que alguns pais não trabalhem e dependam de seus filhos para sustentar a família. No ano passado, Tongyu,
um menino de 11 anos, deixou uma carta de suicídio online e pulou de um prédio. Na carta, ele descreveu com lágrimas nos olhos que, desde os 7 anos, estava sendo explorado por seus pais. E dormia em aviões. Ele é uma criança sem infância, mas não gosta de atuar. Ele gosta de ler, de escrever, de música. Mas seus pais não se importam. Se ele ousar resistir, é repreendido levemente e espancado com mais severidade. O que eles costumam fazer é fazê-lo se ajoelhar no quarto e não deixá-lo comer. Ele acha que viver é muito cansativo, é melhor morrer. Depois de deixar esta carta de suicídio, Tom Dio pulou do 17º andar e morreu instantaneamente. Este incidente chocou o país e o impacto negativo é inimaginável. Não apenas seus pais foram condenados à prisão perpétua sem liberdade condicional, mas também envolveu o problema da supervisão inadequada de crianças do sexo masculino. O imperador da Xia fez um discurso público, ordenando que o Departamento de Justiça investigasse rigorosamente o assunto. As punições devem ser severas e rigorosas, sem limite superior. Em apenas 3 meses, mais de 100 pessoas nas unidades de supervisão foram condenadas, milhares de funcionários públicos em todo o país foram demitidos, e inúmeras empresas de publicidade e cinema foram obrigadas a suspender suas atividades para retificação. Isso também levou a muita dificuldade em trabalhar com menores de 18 anos agora. Não apenas a revisão é rigorosa. Ainda com um prazo apertado, Gu Qin pensou um pouco e perguntou suavemente: então, vamos ver se Xiaoyan quer. Não adianta nós duas discutirmos, nosso tesouro sempre teve suas próprias ideias desde pequeno. Xia Shui sorriu impotente. Nesse momento, a fechadura da porta girou, a porta se abriu e Xia Zhaodi puxou sua mão para entrar. Xia Shui olhou para Xia Zhaodi. No momento seguinte, quis repreender. Por que voltou tão tarde? Mas, ao pensar em você, seu precioso filho, que sempre protege sua irmã, ela só conseguiu engolir as palavras. Gu Qin sorriu e te apertou, perguntando: mamãe está perguntando, agora tem um trabalho de modelo de roupa. Você quer ir? Quanto eles pagam? Ao ouvir suas palavras tão diretas, as duas riram. 50 mil por sessão. 50 mil. Você tem que ir. Você tem que ir. Você tem que ir. Você tem que ir. Vá. Por que não iria? Tudo bem, já que você está de férias, vamos filmar amanhã. Tia, veja bem, já que é Xia Shui, quanto desses 50 mil será meu? Xia Shui riu e pegou sua mão, dizendo: seu pequeno ganancioso. Quanto você quer que eu te dê? O dinheiro da nossa família não será todo seu no futuro? Eu não quero tanto, me dá 10 mil, eu quero comprar um celular. Tudo bem, sem problemas. Xia Shui concordou com um sorriso. Mesmo que você tenha acabado de entrar de férias e já tenha comprado um celular novo, elas não perguntaram muito. Obrigado, tia. Você beijou o rosto de Xia Shui alegremente. E beijou o rosto de Gu Qin. Xia Zhaodi já havia trocado para um roupão de dormir e jogado o uniforme escolar sujo no cesto de roupa suja. Ela olhou para você suavemente e perguntou: tem alguma roupa para lavar? Para este irmão sem laços de sangue. Ele não só não sentia nenhum desgosto, mas estava cheio de carinho, por uma razão simples. Essa garota sensível sente que, nesta família, só você realmente gosta dela, fazendo-a sentir amor e calor. Embora Gu Qin raramente a repreenda, Xia Zhaodi pode sentir uma certa distância, afinal, ela não é sua filha biológica. Você se gabou para ele: lavar a roupa não é urgente, a tia acabou de dizer que tem um comercial para mim. Depois de filmar, vou receber 10 mil, aí vou comprar um celular novo para você. O celular de Xia Zhaodi é a substituta de Xia Shui e não só travava horrivelmente, como a tela ainda tinha uma rachadura. Mas ela subconscientemente balançou a cabeça em recusa, dizendo: eu não preciso de um celular, não me serve para nada. Essa frase foi exatamente o que Xia Shui disse a Xia Zhaodi: para que uma garotinha precisa de um celular? Você nem estuda direito. Mas você não diria isso a ela. Como não serve para nada? Você vai para a faculdade. Daqui para frente, use este celular para entrar em contato comigo e me visitar. Xia Zhaodi se formou no ensino médio este ano. Com excelentes notas, ela foi aceita em uma universidade imperial de elite e se tornará uma médica gloriosa no futuro. Que adolescente não gostaria de coisas boas? Ao ouvir suas palavras, um sorriso apareceu em seu rosto. À noite, você pratica piano sozinho no quarto, e as duas sentam na sala de estar ouvindo com entusiasmo. Mas depois de praticar piano, você fica um pouco preocupado com isso.
Habilidade de piano nível 4 aprimorada. Melhora o temperamento nível 5. Piano nível 5. Ao ver o sistema avisar que o aprimoramento da habilidade de piano requer 1.000.000 de vezes, você não pode deixar de suspirar. É tão difícil aumentar o nível desse piano. Quantos anos eu terei quando conseguir completar essa habilidade? Abra a tela de atributos. Nome, Guyan. Idade, 15 anos. Altura, 176 centímetros. Físico, 85. Aparência, 95. Temperamento, 70. Domínio cerebral, 82. Estágio, adolescente. Habilidades. Currículo do ensino fundamental 5.5. Currículo do ensino médio 7.5. Futebol 7.3. Piano 10.5. Desenho 5.3. Inglês 5.3. Jogos eletrônicos 5.3. Canto popular 5.3. Outras habilidades de outras faixas etárias, ligeiramente. Na manhã seguinte, você corre seus 5 quilômetros habituais e volta para casa. Depois que os 4 tomam o café da manhã, entram no carro e vão para o estúdio fotográfico. Graças à sua identidade de menino e excelente aparência, você concluiu com muito sucesso a sessão de fotos como modelo de roupa e ainda fez uma participação especial. Logo, em 20 de agosto, é o dia de se registrar na nova escola, dividir as turmas e pegar o uniforme. Gu Qin leva você ao ensino médio da escola número 1 da área central. Este é o chefe de ano ao lado. Ele se aproxima ativamente. Você é a mãe de Guyan? Sim. Eu sou Gu Qin. Olá, senhora Gu. Meu nome é Wang. A mãe de Gu era a coordenadora do ano do ensino médio. A professora Wang apresentou Guyan, cujas notas receberam um bônus e eram perfeitas em todas as matérias. Em teoria, ele deveria ir para a classe experimental geral, mas a classe experimental agora tem 35 pessoas, todas meninas. Então, queríamos perguntar a você se você quer ir para a classe experimental ou para uma classe com meninos. Gu Qin ficou surpresa ao ouvir isso. São todas meninas, nenhum menino? Sim, a professora Wang acenou com a cabeça, porque a divisão das classes é baseada no ranking. Mas de todos os 425 alunos do ano, Guyan é o único menino entre os 100 primeiros, e não é fácil para mim remanejar outros. Gu Qin ainda tinha algumas perguntas incompreendidas depois de ouvir isso. Qual é o problema com uma classe sem meninos? Afinal, quando você quer estudar, incluindo você, há apenas 4 meninos na classe, a professora Wang explicou pacientemente. Tivemos algumas vezes antes. Em uma classe com apenas um menino, 2 situações acontecerão. Uma é que o menino se torna relativamente solitário. Não está disposto a se comunicar com as pessoas, e a outra é que os casos de paixão precoce são graves, e até aconteceu. Aquele menino e mais de 10 meninas, saindo para fazer aquilo, então este problema ainda é bastante sério. Como isso acontece? Um contra mais de 10, tão feroz assim? Ela imediatamente corou, embora fosse mãe, nunca havia entrado em contato com esse tipo de coisa. Depois de se acalmar, ela se virou para você, Xiao Yan. Em qual classe você quer ir? Você respondeu sem hesitar, para uma classe com meninos. A razão é simples, uma classe cheia de mulheres, isso não vai dar certo. Então vá para a classe 2. A classe 2 e a classe 1 são ensinadas pelo mesmo grupo de professores, tudo bem. Depois de pegar o uniforme escolar, Gu Qin saiu da escola com você piscando os olhos inocentemente. Mãe, o que significa aquilo quando um menino sai com mais de 10 meninas? Gu Qin corou novamente ao ouvir isso. Seu garoto, mas incluindo você, há apenas 3 pessoas. O ensino médio exige treinamento militar, e também é necessário pegar um ônibus especialmente para ir a um lugar específico para o treinamento militar. No ônibus, um grupo de pessoas discutia ativamente e animadamente, como se não estivessem indo para o treinamento militar, mas sim para fazer amigos de longa distância. Encontrando parceiros, um sorriso materno surgiu no canto da sua boca. Divirtam-se, quando chegarem ao lugar, vocês não vão mais rir. Na manhã seguinte, todos acordaram bem cedo e, depois de se arrumarem, foram tomar café da manhã. Enquanto comiam, um garoto falou com a garota ao lado. Me descasque um ovo. A garota, ao ouvir isso, imediatamente, feliz da vida, começou a descascar o ovo para ele. A garota ao lado, vendo isso, também pegou o ovo que havia descascado e entregou para ele. Você pensou um pouco e aceitou. Chegando a Shen Xiexian. Isso seria bullying escolar? Mas aquele grupo de garotas é bem agressivo. Deixa pra lá. Já que elas estão fazendo de bom grado, não posso fazer muita coisa.
As instrutoras do treinamento militar são, claro, instrutoras mulheres. São militares da ativa. Unidos pelo governo local e pela área militar, eles também se importam muito com os garotos. Basicamente, os garotos podem descansar depois de 10 minutos em posição de sentido, enquanto as garotas continuam de pé, o que está ficando cada vez mais inevitável. Brincadeira! Acha que essas instrutoras vão ligar? Nesse momento, você está sentado debaixo de uma árvore, observando as garotas sob o sol escaldante, pensando, o mundo dá voltas. Esse tipo de privilégio é muito bom. Rapidamente, a semana de treinamento militar terminou de forma bem tranquila. Os colegas, antes desconhecidos, depois desse tempo se conhecendo, já conseguiam chamar um ao outro pelo nome. Você também começou oficialmente o ensino médio. A escola anterior era perto de casa, basicamente 10 minutos andando, então desde pequeno você ia para a escola sozinho. Mas o ensino médio é um pouco longe. De ônibus, leva mais de 30 minutos, de metrô, uns 20 minutos. Gukin pensou em te levar para a escola, mas sua escola e o local de trabalho delas ficam em direções opostas. Não é nada no caminho. Se fossem te levar, teriam que sair pelo menos meia hora mais cedo. Você, com pena das duas, se recusou terminantemente. Eu pego o metrô direto e chego lá. Para que vocês vão me levar? Não é nada no caminho. Gukin franziu a testa e disse, o metrô está cheio de mulheres. E se você encontrar algum maníaco? Ao ouvir isso, você não se importou, nunca ouvi falar de maníaca. Mas logo você teria a sua prova. No primeiro dia oficial de aula, você acordou cedo e caminhou 5 minutos até a estação de metrô perto do condomínio. O metrô no horário de pico da manhã estava realmente lotado de gente. A fila começava já na escada. Num relance, quase não se viam homens. Será que os homens desse mundo não precisam trabalhar? Ao entrar no metrô lotado, as pessoas ao redor estavam todas espremidas. Você não tinha nem espaço para estender os braços. No momento em que o metrô começou a andar, Mei não se firmou. Cai de cabeça nos seios fartos de uma mulher mais velha, com um tratamento facial com espuma de limpeza. A mulher mais velha te amparou. Depois de se firmar, você se desculpou apressadamente, temendo ser considerado um criminoso. Desculpe, irmã. Não tem problema, irmãozinho. A mulher mais velha foi muito compreensiva. Sem demonstrar raiva, ela começou a conversar com você sorrindo maliciosamente. Você é estudante da primeira escola? Ensino médio? Sim, primeiro ano. A mulher mais velha pareceu ainda mais feliz ao ouvir isso. Ela abriu um pouco de espaço para você ficar perto dela. Tem muita gente ali. Fique perto da irmã aqui. Obrigado, está muito lotado ali mesmo. Você se aproximou. Nos 10 minutos seguintes, a mulher mais velha continuou puxando assunto com você. Seus olhos são lindos. Enquanto falava com ela, você perguntou, você tem celular? Adicione a irmã aos seus contatos. Que tal a irmã te levar para sair e se divertir? Você sorriu amargamente o tempo todo. Droga, parece que encontrei uma tia estranha. Não toque na minha mão. Socorro, ainda sou uma criança. Depois de sair do ônibus, você correu para fora sem olhar para trás, finalmente se livrando daquela tia estranha que insistia em conversar com você. Depois de sair da estação de metrô, você chegou à porta da escola e viu muitos pais optando por levar seus filhos para a escola de carro. Um carro da marca Honor estava estacionado na beira da estrada. Então você viu uma garota saindo do carro. Você sabe o nome dela, ela se chama Xiao Hongil. Os poucos meninos da classe já discutiram sobre ela, considerando-a a pessoa mais bonita de toda a escola. Ela é realmente muito bonita, comparável a Mu Jie, que você conheceu como modelo de roupas na cidade de Qiani. No entanto, sua aura é um tanto especial, despertando sua curiosidade. Vamos! Xiao Hongil. Originalmente, você pensou que sua saudação proativa a deixaria muito comovida, especialmente por você ter dito o nome dela. Ela pode estar surpresa na superfície, mas por dentro estaria radiante. Ao voltar para casa à noite, ela se gabaria para seus pais sobre isso. Pelo resto de sua vida, ela viveria com essa bela lembrança. Desde o jardim de infância, você já testemunhou muitas cenas semelhantes. Sem exceção. No entanto, um imprevisto aconteceu. Xiao Hongil foi realmente um pouco diferente. Você toma a iniciativa de procurá-la, mas ela apenas acena para você. Bom dia. Colega Guian, ela diz, surpreendentemente, te ignora. Xiao Hongil caminha em direção ao prédio da escola.
Ai, a expressão calma de Xiao Hongil te deixou completamente confuso. O que há com essa garota? Ela é fria por natureza? Mulher, você conseguiu chamar minha atenção. Estou brincando. Se essa pessoa não te dá atenção, há muitas garotas que tomam a iniciativa de falar com você. Logo, algumas colegas tomam a iniciativa de conversar com você. Vocês riem e conversam enquanto caminham para a sala de aula. Nos dias seguintes, você também encontra Xiao Hongil todas as manhãs, e cumprimentá-la se torna um hábito. Às vezes, você se atrasa, mas ainda consegue encontrá-la, e pensa: está brincando comigo de propósito, não é? Que infantil! Num piscar de olhos, um mês se passou. Nesse dia, durante a aula de história, o professor estava explicando com paixão e os alunos. Hoje vamos falar sobre a grande catástrofe de Chile em 1814. Foi essa catástrofe que levou a uma disparidade tão grande nas taxas de natalidade entre homens e mulheres. Presente, Xiao Hongil de repente parou na porta. Havia algumas manchas de sangue visíveis em seu uniforme escolar. Parecia que ela tinha acabado de brigar com alguém, ou sido espancada unilateralmente. Eu me atrasei porque fui ao banheiro. O que aconteceu com o sangue em você? O professor obviamente tinha intenção de defender Xiao Hongil, mas Xiao Hongil não apreciou, apenas respondeu levemente: não é nada, realmente não é nada. Você se senta na primeira fila, e olha para Xiao Hongil passar na sua frente, intrigado. Essa garotinha é uma delinquente afinal? Você tentou perguntar sobre esse assunto indiretamente depois disso, mas não conseguiu nenhuma pista útil. Você não se importou mais com isso, até que, em uma aula de educação física 2 semanas depois, você pegou uma garrafa de água mineral que uma garota te entregou depois de jogar futebol, bebeu um gole e devolveu para a garota. Mas quando você estava indo para o banheiro lavar o rosto, de repente, você viu algumas garotas delinquentes do ensino médio cercando Xiao Hongil em um beco perto do banheiro. Você de repente se lembrou da cena de quando ela se atrasou na aula de história. Você, que já gostava de defender os outros, correu imediatamente ao ver essa cena. Você viu várias garotas delinquentes pressionando Xiao Hongil contra a parede e ameaçando: se você não trouxer 500 yuans amanhã, eu vou te matar. Entendeu? Xiao Hongil abaixou a cabeça. Eu não tenho tanto dinheiro. Você ainda ousa recusar? Algumas garotas delinquentes imediatamente ficaram confusas ao ouvir isso e chutaram Xiao Hongil. Derrubaram-no no chão. Várias pessoas ouviram um barulho atrás deles. Pensando que era o professor chegando, assustaram-se, viraram-se e descobriram que era um garotinho. Você se esforça para parecer um assassino de campo de batalha alcoólico e diz calmamente: soltem meu colega de classe e eu finjo que nada aconteceu. A líder das garotas delinquentes gritou insatisfeita: não é da sua conta. Eu não bato em homens. Vocês não entendem a razão? Então eu também entendo um pouco de boxe. Dizendo isso, você avançou. Na era da adolescência, apenas lábia não funciona. Além disso, você é um aluno exemplar e um garoto bonito. Uma pessoa com todos esses bufos, mesmo que bata em alguém, o professor pensará que a culpa é do outro. Então você é bom em resolver problemas com violência. Basicamente, com um soco, aquele grupo de garotas delinquentes estão deitadas no chão chorando e segurando a barriga. A maioria dos homens neste mundo cresceu nas casas das mulheres, perderam a agressividade e não gostam de brigar. E muitas garotas são fortes e se tornaram as valentonas da escola. Mesmo que a proporção de homens e mulheres mude, a aptidão física dos homens ainda não é ruim. Portanto, essa corja não é páreo para você. Você perguntou friamente: vocês sabem que erraram? Sabemos. Várias pessoas foram espancadas até ficarem exaustas e, ao ouvir sua pergunta, naturalmente responderam repetidamente. Reconhecer o erro e corrigi-lo é uma grande virtude. Vão embora. Sob sua intimidação, eles foram embora cambaleando. Xiao Hongil se levantou sozinho, sacudiu a poeira de seu corpo e agradeceu cabisbaixo. Obrigado. Você está furioso com sua falta de ambição. Inútil. Por que você não revida quando os outros te batem? Ele ainda abaixou a cabeça. Minha mãe não me deixa brigar. Você diz sem palavras. Então sua mãe deixa você apanhar? Se eles vierem te procurar de novo, conte para mim e eu darei uma lição neles. Xiao Hongil assentiu silenciosamente depois de ouvir isso e não disse nada. Você pensou que este pequeno incidente impediria os alunos mais velhos de intimidá-lo novamente. Inesperadamente, alguns dias depois, você ouviu dizer que Xiao Hongil tinha brigado com alguém novamente.
Parece que alguém foi até hospitalizado. E Xiao Hongil? Será expulso? Você se aproximou curiosamente, e quando as pessoas te viram chegar, abriram espaço rapidamente, disseram que não tinha nada. Dizem que a mãe de Xiao Hongil é uma oficial do governo. Sim, eu vi a secretária da mãe dele vindo. Oficial importante. Você pisca, então como a filha dele pode ser tão inútil? Quem diria? No meio da discussão, Xiao Hongil voltou para a sala de aula. A sala ficou imediatamente em silêncio. Você rapidamente se levantou e foi até ele. Você brigou com alguém? Xiao Hongil levantou a cabeça. Essa é a primeira vez que você vê essa expressão nele. Xiao Hongil estava até com um pouco de orgulho e satisfação. Que feio você está, você viu no rosto dele. Curativos no pescoço, e hematomas. Quando estava andando parecia ter problemas nas pernas. Nesse momento, o professor entrou na sala. Ele olhou para todos com uma expressão séria. Todos para os seus lugares. Vou anunciar uma coisa, Xiao Hongil, por ter brigado com alunos mais velhos. A situação é grave, receberá uma advertência com suspensão condicional. Vou enfatizar mais uma vez. Aqui é um lugar para estudar, não um lugar para vocês mostrarem valentia e lutarem. Se tivermos mais alunos brigando na nossa turma, eu vou punir com o máximo rigor, e então olhou para você. Guian, venha comigo um momento. Você parece confuso depois de ouvir, será que aquelas garotas te denunciaram? Mas, para sua surpresa, do lado de fora do corredor, o professor fez uma pergunta que te deixou perplexo. Você e Xiao Hongil estão namorando? Quem? Não estamos. Por que está perguntando isso? O professor sorriu. Eu só estava perguntando. Os alunos mais velhos disseram que o motivo da briga foi porque eles mencionaram em uma conversa no banheiro, e Xiao Hongil ficou bravo quando ouviu. Então ele avançou para bater neles. O professor deu um tapinha no seu ombro para te consolar. Esquece, o importante é que está tudo bem, volte para a sala. Estude bastante. No caminho de volta para o seu lugar, você olhou para Xiao Hongil perto da janela. Se sentindo um pouco confuso, os dias foram passando, e Xiao Hongil não causou mais problemas. Apenas todos os dias ele te esperava no portão da escola, te cumprimentava com um sorriso e ficava em silêncio ao seu lado. Se você perguntasse algo, ele respondia. Se você não falasse, ele permanecia em silêncio, e de repente chegou o dia 14 de fevereiro. No dia dos namorados, Xiao Hongil te convidou para se encontrar na rua de pedestres no distrito de Dujuan. Quando você chegou e não viu ninguém, estava prestes a ligar para ele, Xiao Hongil apareceu de repente por trás. E ainda segurava um grande buquê de rosas viçosas. Ao ver isso você ficou chocado. O que é isso? Xiao Hongil disse com o rosto vermelho. Rosas. Claro que sei, eu não queria. Neste momento você só sentiu o couro cabeludo formigar. O constrangimento de um menino receber rosas é indescritível. Você realmente queria encontrar um lugar para se esconder. Você até se atreveu a olhar para os olhos das pessoas ao redor. Xiao Hongil te entregou as rosas e disse, é para você. Você pegou constrangido. Não compre isso da próxima vez. Ao ouvir isso, Xiao Hongil disse hesitante, eu te dei isso porque a internet diz que você tem que levar flores quando se declara para alguém. Guian, você pode ser meu namorado. No entanto, você não disse nada depois de ouvir isso. Apenas continuou andando. Xiao Hongil mostrou claramente pânico em seu rosto. Até mesmo um traço de mágoa e súplica apareceu em seus olhos. Você não tinha como concordar com ele. Só pôde dizer impotente, ainda não somos adultos, não podemos namorar cedo. Assim que suas palavras caíram, as lágrimas de Xiao Hongil, involuntariamente, começaram a escorrer. Vendo essa cena, você tirou uma pequena caixa do bolso e disse impotente. Eu também trouxe um presente para você, para você. Xiao Hongil enxugou as lágrimas. Pegou a caixa e ao abrir descobriu que era uma pulseira, já que você não concorda comigo. Por que ainda me dá um presente? Não concordo porque ainda somos jovens, espere até nos formarmos no ensino médio e sermos adultos. Então eu concordo com você. E se você se apaixonar por outra pessoa até lá? Então assim. Dedinho. Depois de receber sua promessa. O humor de Xiao Hongil melhorou significativamente, embora não tenha tido sucesso, pelo menos obteve sua promessa. Pensando bem, como um deus masculino do seu nível poderia ser conquistado tão facilmente? À noite, Xiao Hongil voltou para casa com um sorriso que não podia ser escondido. A mãe de Xiao olhou para sua filha confusa. O que aconteceu? Isso. Xiao Hongil levantou sua mão esquerda, revelou a pulseira brilhante e se exibiu para sua mãe. Guian me deu. Ao mesmo tempo,
Você voltou para casa segurando as rosas. Gu Qing percebeu na hora que tinham sido enviadas por uma garota e ficou um pouco desanimada, surpresa com o quão rápido seu filho havia crescido. E ele começou a namorar. No entanto, ao ouvir que você a tinha rejeitado, Gu Qing ficou entre o riso e o choro. Você a rejeitou. Como pôde aceitar flores dela? Aceitar um presente não significa que eu concorde com isso. A sua lembrança casual deixou Gu Qing com sentimentos complexos e indescritíveis, após a rejeição de sua confissão. Xiao Hongjiu não só não se abateu como ficou ainda mais motivado. No trajeto de ida e volta da escola, ele contava tudo o que acontecia no dia a dia. E, quando ia de metrô, ele ficaria na sua frente, te protegendo daquelas barraqueiras. Se houvesse colegas de classe por perto, a proximidade de vocês dois só aumentava os mal-entendidos entre os colegas, e assim surgiram os boatos de que você e Xiao Hongjiu estavam namorando. A notícia se espalhou rapidamente por metade da escola. O fato de o garoto mais popular ter sido conquistado por Xiao Hongjiu era difícil de aceitar para muitas meninas. No entanto, você ainda receberá cartas de amor na sua mesa, até mais do que antes. Isso acontece porque a lei deste mundo permite a poligamia, e teoricamente não há limite para o número de esposas. Mas, se um homem já tem 4 esposas e deseja se casar novamente, ele precisa da aprovação assinada de todas elas. Portanto, a maioria das famílias é composta por um marido e 4 esposas. Assim, mesmo que pensem erroneamente que Xiao Hongjiu está com você, isso acaba dando a mais gente a impressão de que também tem uma chance. Uma pena você não ter aceitado mais ninguém. Naquele dia, na aula de educação física, você ainda jogava bola com seus colegas, à beira do campo. Vários professores de educação física estavam te observando jogar e não resistiram a comentar sobre seu desempenho. Quando você foi para o banco descansar, Xiao Hongjiu correu rapidamente com água para te entregar. Depois de beber um grande gole, você levantou a cabeça e viu 3 professores de educação física. Estavam parados na sua frente. Guiyan, você tem interesse em entrar para o time da escola? Para jogar futebol. Esses 3 professores de educação física estão te observando há muito tempo. Desde que você começou a jogar futebol nas aulas de educação física no semestre passado, o professor está de olho em você. E isso é só para começar. Apenas sua velocidade, seus dribles e aquele chute de longe são inesquecíveis. Um dos professores continuou. Você gosta de jogar futebol? Não precisa vir a todos os treinos, só quero que jogue nos jogos com o time. Devido à escassez de homens, muitas competições adotam um formato misto, com equipes compostas por homens e mulheres, inclusive no futebol. Dos 11 jogadores em campo, o número de homens não pode exceder 3, e não pode haver mais de 2 homens na mesma posição. Em outras palavras, se um time tiver 3 homens, nem todos os 3 podem ser atacantes. No máximo, pode haver 2 atacantes, e a razão para isso é simples: o futebol feminino carece de força. A atratividade é baixa e o futebol masculino não consegue reunir pessoas suficientes, então essa solução de compromisso foi escolhida. Que posição? Você certamente jogará como atacante. O professor riu. Se estiver interessado, venha experimentar ao meio-dia. Bom, você parece realmente interessado. Desde que você se formou na escola primária, suas habilidades futebolísticas não melhoraram mais. Apenas treinamento sistemático e profissional pode permitir que você melhore rapidamente. Ao mesmo tempo, uma competição vigorosa e completa também é a melhor maneira de melhorar suas habilidades. Depois de almoçar, você trocou de roupa esportiva e tênis e foi para o grande campo de esportes. 25 membros da equipe da escola no campo de esportes, bem como dezenas de espectadores e 3 professores já estavam no lugar, vendo você passeando. O professor Wang, o líder, sorriu e disse: "Bem-vindos ao aluno Guiyan para se juntar à nossa equipe." Todos ficaram imediatamente maravilhados ao ver você. Então eles aplaudiram excitadamente, mas além das meninas, também havia 3 meninos. Seus olhos pareciam um pouco complicados quando olharam para você. Sua chegada fará com que um deles se torne um T, e é provável que seja aquele cara que joga como atacante. Vamos jogar uma partida de treinamento ao meio-dia. Guiyan, vá para o primeiro time. Depois de ouvir isso, você balançou a cabeça e disse: "Não, eu vou para o segundo time." O professor imediatamente entendeu seu pensamento. O que poderia ser uma maneira melhor de se apresentar do que liderar o segundo time mais fraco e vencer decisivamente o primeiro time mais forte? Uma maneira melhor de se apresentar? O professor Wang sorriu. Ele também gosta de jovens enérgicos e ambiciosos. Ok,
Guian, você jogará como ponta direita no segundo time. Logo, ambos os lados ficaram em formação. A partida estava prestes a começar. Você deu um passo à frente e cumprimentou seus companheiros de equipe. Meu nome é Guian. Lembrem-se de me passar a bola. Se ganharmos, eu compro bebidas para vocês. Todos riram depois de ouvir isso. Uma das garotas, que era forte e robusta, disse diretamente: Não precisamos que você nos compre bebidas. Ficaremos felizes se conseguirmos derrotar o primeiro time. Isso mesmo. Parece que o segundo time sempre teve uma má impressão do primeiro time. O segundo time saca primeiro. Depois que a partida começou, você imediatamente sentiu a pressão. O adversário realmente enviou 2 jogadores defensivos para defendê-lo. Forte. Você zombou e não prestou atenção aos 2 defensores ao seu redor. Continue levantando a mão para pedir a bola. Um meio-campista do segundo time hesitou e então chutou um passe médio em sua direção. Você começou diretamente. As 2 pessoas ao seu redor também o perseguiram imediatamente. No momento em que você parou a bola, você não hesitou nem um pouco. Rompa em direção ao lado esquerdo. 2 defensores bloqueiam você imediatamente, fechando completamente o lado esquerdo. A velocidade de reação é bem rápida, mas ainda é muito lenta comparada à minha. Seu pé esquerdo estendido imediatamente puxa a bola de volta. O estado original de rompimento para frente e para a esquerda também para instantaneamente, mudando para correr para frente e para a direita. Os 2 defensores simplesmente não têm tempo para reagir. Só podem assistir você correr com a bola. Drible de vaca. O professor Wang coloca as mãos na cabeça com uma expressão de espanto. O professor ao lado também lamenta: eu já vi o drible de vaca, mas é a primeira vez que vejo alguém fazer tão bem. É realmente fluido e maravilhoso. O time originalmente pensava que enviar 2 defensores seria o suficiente para você. Inesperadamente, você foi ultrapassado em um instante. Sua velocidade aumenta e você corre o mais rápido que pode. Os defensores do time A também correm rapidamente em sua direção. Ao correr para a borda da área de pênalti, você sente que pode continuar rompendo completamente, dada a capacidade de defesa do adversário. Você até sente que pode replicar o gol famoso de Maradona, mas após uma breve reflexão, você decide terminar esta batalha com um chute de longa distância. Pensando nisso, você acelera repentinamente, abrindo um espaço vazio e, em seguida, faz um chute de longa distância. Só se ouve um estrondo. Depois que a bola de futebol desliza em um arco perfeito, ela perfura instantaneamente o gol. O goleiro do time adversário faz um movimento de mergulho tardio, mas já é tarde demais. Você sorri e aponta para o céu com os 2 dedos. Todos os membros da equipe ao redor se reúnem, e até alguns membros da equipe pulam em você diretamente. A beleza da escola à beira do campo fica com os dentes coçando de raiva. Tão legal, Guian! Esse seu chute foi tão legal! Esse chute! A decadência não é nada mais do que isso, certo? Naquele momento, você acena com a cabeça casualmente. Não repita coisas que são conhecidas por todos. Todos riem depois de ouvir isso. Muitas pessoas do time A ficam um pouco pasmas. Se as forças de ambos os lados forem semelhantes, eles ainda pensarão em como empatar o placar, mas a diferença de força é muito grande. Eles simplesmente não conseguem reunir espírito de luta, de modo que em apenas 15 minutos, o time A é completamente derrotado pelo time B. Depois de marcar 3 gols seguidos, você não quer mais chutar e começa a jogar com seus companheiros de equipe passando a bola para trás e para frente. O professor Wang também percebeu isso. Então ele apita para encerrar o jogo. Todos se alinham ordenadamente na frente do professor Wang. Ele olha para os membros da equipe A com um sorriso frio. O que vocês estão jogando? Ah, digam vocês mesmos. Está tudo uma bagunça. O professor Wang repreende furiosamente, e os membros da equipe abaixam a cabeça um por um, sem ousar falar. Depois de repreender, ele se vira para o time B. O que vocês têm para comemorar? É porque vocês são bons? É porque Guian é bom. O time A teve um colapso mental, mas vocês ainda não aumentaram a vantagem. Cada vez vocês têm que depender de Guian para marcar gols. Se vocês jogassem contra o time A agora, vocês conseguiriam vencer? O segundo time ouviu isso e ficou em silêncio. Eles já tinham levado a culpa por muita coisa antes. Então, o professor Wang olhou para você. O rosto antes sombrio finalmente revelou um sorriso que até continha um toque de bajulação. Guian, você é um gênio do futebol. Se quiser participar dos treinos normais, participe.
Mas tente comparecer aos treinos internos de sábado e, principalmente, à pré-seleção de domingo daqui a 2 semanas. Você acenou com a cabeça e disse, sem problemas, tudo bem. Guian, vá tomar um banho primeiro. O resto, fiquem para um treino extra. Em breve chegará o dia da competição de futebol. Esta pré-seleção é a pré-seleção da cidade para a competição de futebol do ensino médio de Zili na capital. As 12 cidades da província de Zili, mais a capital, totalizam 13 regiões competindo durante as férias de verão. Cada cidade de Zili envia 2 equipes, totalizando 24 equipes. A capital envia 8 equipes, totalizando 32 equipes. A audiência desses eventos sempre foi boa ao longo dos anos. Muitos clubes também vão ao local para recrutar pessoas. Neste dia, a pré-seleção provincial de futebol da cidade de Vejim começa oficialmente no Ginásio do Povo. Como a competição é na nossa região, muitos alunos da nossa escola também vêm assistir. À medida que a hora da competição se aproxima, as 2 equipes entram em campo. Após apertarem as mãos, a competição começa oficialmente. Embora não haja muitas pessoas no local, a TV provincial e a Weio TV estão filmando entrevistas. Uma repórter tem seus olhos atraídos por Guian, que está entrando em campo. Ela pergunta a um colega. Irmão Ang, olhe rápido, o número 7 da primeira escola é tão bonito. Acho que se abrirmos uma transmissão ao vivo, transmitir este número 7 pode atrair muitas pessoas. Acho que você está absolutamente certa. Os olhos da repórter brilham. Depois de colocar o celular no estabilizador do gimbal, ela começa a filmar você. Após o pontapé inicial, você aproveita o fato de que a 6ª escola central não o conhece e avança imediatamente. Depois que seu companheiro de equipe, Penhuen, lhe passa a bola com um longo passe. Você facilmente absorve a força e a recebe. Como esperado, há apenas um defensor correspondente do outro lado. Ele corre em sua direção lentamente. Sendo sua primeira competição oficial, seu corpo fica excitado, até tremendo um pouco de excitação. Embora o ritmo do drible esteja um pouco fora de forma, a velocidade extremamente rápida impede que o oponente o cerque efetivamente. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Você é como uma espada divina incomparável, penetrando rapidamente na defesa da 6ª escola central e então chutando decisivamente na borda da pequena área. A goleira do outro lado é uma garota de cabelo curto. Diante de uma bola tão feroz, ela instintivamente encolhe o corpo e observa impotente o futebol entrar na rede. O jogador número 7 da primeira escola central, o jovem Guian, marcou em sua primeira aparição. Derrubando a defesa adversária, um canhão encerrou a batalha naquele momento. Mesmo quem não entende de futebol consegue sentir o encanto, e a live da repórter saltou de algumas dezenas de pessoas no início para mais de 4.000. A plataforma de software aproveitou a oportunidade e deu a ela uma recomendação. Que garoto lindo! Essa arrancada é absurda. Só na velocidade, comendo pelas beiradas. Falando sério, ele é muito gato. Novinho. Posso esperar 3 anos por você. 3 anos valem a pena. Pena de morte não é prejuízo. No campo, o time da 6ª já começou o ataque. Uma perda de bola despertou o espírito de luta deles. Especialmente aquele grandalhão bobo, parado na área como uma muralha. Sem tempo para pensar. Ele te viu correndo de relance e tocou a bola imediatamente, mas, na correria, o passe saiu muito errado e foi direto para o adversário. Nos pés do volante esquerdo que subia ao ataque. O volante esquerdo adversário cruzou de primeira e a bola voou em direção à pequena área, onde havia muita gente. Em um instante, pelo menos 5 ou 6 pessoas pularam ao mesmo tempo. No final, o atacante alto da 6ª cabeceou para o gol. Boa! O grandalhão bobo rugiu como um gorila. Parecia ter percebido a sua fúria ao marcar o gol agora há pouco. A expressão de Penhuen era feia. Essa série de reações em cadeia foi causada pelo passe errado dele. Quando ele estava um pouco nervoso e confuso. Você foi até ele, deu um leve abraço e o confortou. Relaxa. O jogo está só começando. Nós vamos vencer. Seu calor dissipou o nervosismo dele. Em seguida, você olhou para seus companheiros de equipe e gritou: Gente, toquem a bola para mim. Deixem que eu acabe com eles. Beleza. Todos ficaram animados ao ouvirem suas palavras ousadas. O jogo recomeçou. Todos do primeiro time colocaram todas as suas forças para atacar. Os defensores também marcaram seus alvos de perto. O meio-campo do primeiro time respirou fundo. Passes curtos frequentes evitaram novas perdas de bola. A bola chegou aos seus pés novamente.
Diante dos defensores que o cercavam, você fez um elástico e driblou com facilidade. Passou para o atacante sem marcação. O atacante recebeu a bola e girou rapidamente. Você nem dominou a bola e já chutou direto. A bola passou pelo gol com uma leve curva. Depois disso, o primeiro time pareceu ter encontrado sua alma de equipe. O ritmo de todo o time ficou cada vez mais rápido. No final do primeiro tempo, o placar já era de 5-1. O primeiro time estava embalado. Já o time da sexta estava cabisbaixo como berinjelas murchas. Aquele grandalhão bobo mal conseguia correr. Intervalo. Ao entrar no vestiário, todos mal podiam esperar para tirar as roupas encharcadas e beber energéticos. Além disso, jogamos bem no primeiro tempo, então vamos manter o ritmo no segundo, sem otimismo excessivo. Continuo dizendo, passe a maldita bola para Guyan, entenderam? Entendido. Depois deste primeiro tempo, a coesão da equipe finalmente surgiu. E você se tornou oficialmente a alma desta equipe. O segundo tempo vai começar, e o time do sexto colégio parece estar muito motivado. Parece que o técnico deles fez um discurso motivacional no vestiário. No entanto, a dura diferença de força não pode ser mudada apenas com um discurso eloquente. A defesa do sexto colégio é muito fraca, e o método de ataque é muito simples, então o time deles está cheio de brechas. A partida terminou em 9-2, e o último gol foi deixado de propósito pelo primeiro colégio, caso contrário, haveria uma briga na hora de ir embora. Depois da partida, você está de bom humor, porque ao verificar suas habilidades, você percebe que a habilidade de futebol, que estava estagnada, teve um grande aumento. Parece que apenas participando de jogos constantemente você pode continuar aumentando suas habilidades. O professor Wang está sorrindo, ele bate palmas, e diz que todos jogaram bem hoje. Voltem para descansar, temos outro jogo em 2 semanas. A recente grande vitória deixou todos muito animados, e ao mesmo tempo todos têm um reconhecimento claro da sua força. Depois disso, seus dias são especialmente gratificantes. Você estuda matemática olímpica por conta própria quando tem tempo. E depois do almoço o professor de matemática vem te dar aulas e explicar os problemas. Ocasionalmente, você também participa dos treinos da equipe da escola. E você está presente em quase todos os treinos de sábado. As eliminatórias da Liga Municipal têm jogos todos os sábados e domingos, mas para o time principal do primeiro colégio é aproximadamente uma vez a cada 2 semanas. Como a Liga Municipal não tem nenhuma escola de esportes famosa, depois de alguns jogos, o time do primeiro colégio é imparável. Depois que os jogos da equipe da escola terminam completamente, em 8 jogos contra o colégio Xii, são 6 vitórias, 1 derrota e 1 empate. As 6 vitórias não precisam ser mencionadas, o empate e a derrota são porque, depois de ter se classificado, sem dúvida, para a competição estadual, você só joga a metade do jogo e sai. Por um lado, você já se classificou e pode recarregar as energias, por outro lado, já está na reta final. E muitos times precisam de apenas uma vitória para se classificar, então o estilo de jogo é muito agressivo. E é muito fácil se machucar. No entanto, mesmo sem ter jogado as 2 partidas inteiras, seu nível de futebol atingiu o nível 4. Além de ter mais habilidade no futebol, seus passes longos, bolas paradas e visão de jogo. Também houve uma melhora considerável. No treino de sábado, você estava a 25 metros do gol em lances de bola parada. Já consegue executar 100% do design. Finalmente, depois que a vaga para a fase preliminar do colégio número 1 de Xi foi confirmada, o diretor ficou um pouco emocionado e anunciou a notícia especialmente durante a cerimônia de hasteamento da bandeira. Ao mesmo tempo, pediu aos alunos que assistissem ao jogo durante as férias de verão, e aqueles que pudessem, que fossem ao local. Apoiem sua escola. Mas este assunto não teve nenhum impacto em você, pelo contrário, seus companheiros de equipe estavam um pouco eufóricos. A província de Zili e a capital totalizam 32 equipes divididas em 8 grupos. Em cada grupo de 4 equipes, 2 são selecionadas para as oitavas de final, e o processo de seleção é a fase de grupos. Cada equipe deve jogar 3 vezes, uma vitória soma 3 pontos, um empate soma 1 ponto. Uma derrota não soma pontos. No final, os com maior pontuação avançam. O colégio número 1 de Xi foi colocado no grupo imperial. O local da partida é o ginásio de Weijing. No mesmo grupo do colégio número 1 de Xi estão o colégio número 32 da capital imperial, a escola de esportes Daxing de Zili, a escola de esportes Zhou de Zili. Entre eles,
O colégio número 32 da capital imperial foi o terceiro colocado da última temporada. E a primeira partida da fase de grupos será contra o 32º colégio. Obviamente, esta é uma batalha difícil. 1º de julho, ginásio de Beijing, canal de esportes da TV Zili. Transmissão ao vivo completa. Afinal, é uma competição provincial, além dos alunos, pais e responsáveis das duas escolas. Há muitos fãs de futebol que compram ingressos e entram no estádio. Afinal, isso também é considerado meio-campo local do colégio número 1 de Exi. Quando a partida está prestes a começar, o número de espectadores em todo o estádio já atingiu 15.000 pessoas. Nas arquibancadas, sua família está esperando nervosa e animada, esperando os jogadores entrarem. Neste momento, sob a orientação da equipe, uma jovem, mas com um tanto de uma mulher de meia idade com a majestade de uma pessoa superior senta-se ao lado de 3 pessoas, acompanhada por uma jovem e linda garota. Xia Zhaodi piscou os olhos ao ver isso e acenou para a garota. Olá, Hongil. Xiao Hongil também revelou um sorriso. Olá, irmã. Então ela cumprimentou Xia Shuyu e Gu Qing, que estavam perplexas. Olá, tia. Xia Zhaodi se apresentou proativamente. Mãe, tia, ela é Xiao Hongil, a colega de classe do meu irmão. Sua forma de apresentação significativa fez com que Xiao Hongil, que estava calma na superfície, corasse imediatamente. Abaixando a cabeça para olhar seus sapatos, Xiao Su sorriu e acenou com a cabeça para Shuyu e Gu Qing. No entanto, em comparação com Xiao Hongil, Gu Qing e os outros também estavam um pouco nervosos. O maior líder que eles já tinham visto era o seu próprio chefe. Agora, um chefe de distrito está sentado ao seu lado. Que droga é essa? Felizmente, neste momento, os jogadores de ambos os lados entraram em campo, interrompendo essa conversa embaraçosa. Olá, amigos da audiência. Aqui estamos transmitindo ao vivo a primeira partida do grupo da Liga Provincial do Ensino Médio da região de Zili. Zili Beijing contra Xi High School. Após a introdução das listas de ambos os lados, o comentarista mudou seu tom para um tom apaixonado. Ok, agora a partida começa oficialmente. Xi High School saca, passe de volta. Peng Wen, número 10, faz um passe longo. Encontrou o número 7, Guyan, na frente. Guyan recebeu a bola muito bem. Guyan é tão rápido. Os defensores do time 32 não conseguem alcançá-lo e não conseguem formar um cerco eficaz. Guyan está chutando de fora da área. Essa bola é um pouco... Gol! Vamos ver o replay. Este é um chute de curva com a parte interna do pé. A bola desenhou um C no ar. O goleiro adversário não conseguiu reagir. Menos de 2 minutos após o início da partida, Xi High School marcou o primeiro gol, e o adversário ainda era o time 32, conhecido por sua defesa. Incrível! Que incrível! No campo, você correu para o local onde sua família e Xiao Hongil estavam sentados. Assim que você estava prestes a fazer um beijo voador, foi derrubado pelos companheiros de equipe que o alcançaram. Essas garotas não conseguem correr mais rápido que os atacantes adversários, mas são rápidas em perseguir a si mesmas. Do outro lado, o pessoal do time 32 está abatido. Este é apenas o começo da partida. Ser rasgado à força pelas habilidades do jogador adversário fez com que seu moral caísse muito. Vendo essa cena, o capitão e goleiro gritou: anime-se! Bloqueiem o mais bonito, não deixem ele marcar outro gol. Com certeza. Após o reinício, os 2 zagueiros adversários estão de olho em você o tempo todo. Você não tem uma boa chance por um tempo. Afinal, o que você pode fazer se a bola não chegar aos seus pés? Até os 43 minutos do primeiro tempo, os membros do time 32, que estavam tensos por 40 minutos, estavam prestes a aguentar até o final do primeiro tempo e seu estado obviamente relaxou um pouco. Embora os 2 que estavam de olho em você ainda estivessem olhando para você, seus olhos estavam um pouco vacilantes. Aproveitando esta oportunidade, você de repente levantou a mão direita e correu para frente. Peng Wen estava observando você e percebeu que você se livrou dos 2. Imediatamente chutou a bola para frente com um longo passe. O chute foi um pouco longo, mas sua velocidade é rápida. Recebeu a bola antes que o zagueiro adversário chegasse. O zagueiro hesitou em tentar roubar a bola, temendo ser driblado se esticasse o pé precipitadamente. Mas o volante, em perseguição frenética, não conseguiu parar e o derrubou. Após um apito agudo, o árbitro correu e hesitou por um momento. Ele ainda tirou um cartão amarelo e marcou um ponto de bola parada fora da área.
O comentarista comentou simultaneamente. Este cartão amarelo não significa muito, mas para o time 32, perdendo por um gol. Os defensores de ambos os lados terem um cartão amarelo inevitavelmente fará com que esse jogador tenha medo de defender nas partidas seguintes. Então, vamos ver a bola parada na beira da área. Esta posição também é muito boa. Pode tentar um chute direto. De fato, é Guyan quem vai cobrar. Pelo gol que ele fez agora, podemos ver que o chute de Guyan também é muito bom. Ótimo, a corrida. Gol, 2-0. De repente, você pensou em algo. Mais uma vez correu em direção à posição da família, mas ainda foi interceptado pelos companheiros de equipe entusiasmados no meio do caminho. Caído no chão. Droga, vocês deveriam correr tão rápido quando defendem e perseguem a bola. Intervalo. O rosto do professor Wang irradiava um sorriso brilhante. Crianças, vocês jogaram muito bem. É claro. No final, os 2 gols de Guyan foram lindos. Todos riram ao ouvir isso, mas ninguém teve objeções. No segundo tempo, vamos defender bem o nosso trabalho. Guyan, quer que eu te substitua? O que quer dizer com isso? Abrir o champanhe no intervalo? De repente, você pensou em um meme famoso da sua vida passada. A liga abriu a boca. Eu não quero sair. Vocês também não devem ser complacentes. Se perdermos um jogo como este, eu saio do time imediatamente. Olha só o quão sério você está falando. Todos também não levaram muito a sério, mas se concentraram. De fato, como você esperava, no início do segundo tempo, o adversário lançou um ataque feroz, pegando todos de surpresa. Se o time 32 não tivesse tido uma sorte e um chute na pequena área tivesse atingido a trave, o placar poderia ter sido mudado. Todos se assustaram e começaram a defender seriamente até os 87 minutos da partida. Quando você aproveitou a oportunidade para fazer um rebote dentro da área, 3-0, ele encerrou a partida com um hat-trick. Ao sair de campo, você sorriu para consolar o pessoal do Colégio 32. Vocês até que jogaram bem. Normalmente, eu marcaria uns 5 gols por partida. No entanto, ao ouvir isso, eles não demonstraram nenhuma gratidão. Pelo contrário, suas expressões ficaram sombrias. O Colégio 32 é realmente o time mais forte da região. Porque, depois, cada partida contra o Colégio Núcleo 1 se tornou um massacre semelhante à fase de seleção. Ninguém conseguia te limitar. Nem mesmo 2 pessoas. 3 também não dariam conta. Esses dias monótonos foram interrompidos com a exibição da série O Imperador Qin Shi Huang. Quando você participou dessa série no verão passado, as filmagens já estavam quase finalizadas. Só faltavam as cenas do jovem Yin Zen, e a estreia da série foi marcada para este verão. Alô? Guyan, aqui é Shu Quan, o diretor Shu. Ao atender o telefone, você pareceu surpreso. O que você quer? Nossa série, O Imperador Qin Shi Huang, está vendendo muito bem. E isso é graças à sua atuação maravilhosa. Ultimamente, fechei alguns contratos para programas de variedades. Você não gostaria de participar? Shu Quan não é apenas o diretor, mas também o investidor da série. Por isso, se importa muito com ela. Como ele disse, muitas emissoras de TV e sites de compra estavam decidindo adquirir a série só de verem os episódios com a sua participação. E, por isso, Shu Quan percebeu o seu potencial e queria fazer amizade com você antes que você ficasse famoso. No entanto, você recusou a oferta. Parabéns, diretor Shu. Mas eu realmente não posso ir. Estou jogando futebol. Jogando o quê? Tão ocupado? Shu Quan ficou um pouco descontente ao ouvir isso. Eu já te convidei por livre e espontânea vontade. Como você ousa me desfeitar? Você então disse, estamos jogando o campeonato de futebol do ensino médio da região de Zili. Estamos nas eliminatórias da fase de grupos. Se tiver tempo, assista aos nossos jogos. Jogaremos contra o Colégio Núcleo 1. Shu Quan ficou um pouco confuso com a situação. Ele ligou o computador e digitou Campeonato de Futebol do Ensino Médio da região de Zili. Assim que terminou de digitar essas palavras, surgiram os resultados da busca, notícias sobre o jogador número 7, Guyan, do Colégio Núcleo 1. Você estava no centro do campo com um dedo apontado para o céu. Ao fundo, os alunos do Colégio 32 estavam cabisbaixos. Esse garoto realmente sabe jogar futebol. E joga muito bem. Impressionante. Shu Quan sorriu. Tudo bem, então. Se esforce bastante. Se eu tiver tempo, irei assistir. Ok, tchau, diretor Shu. Depois de desligar o telefone, Xiao Hongjiu inclinou a cabeça e perguntou,
Era o diretor que estava te ligando. Sim. Nosso drama vai ao ar. Quando? Eu quero assistir. Deixe-me ver. Você pega o celular e pesquisa. Ah. Amanhã à noite, às 7 horas. Transmitido simultaneamente online e na TV. Eu quero assistir. Eu quero assistir. Amanhã, assista ao meu jogo primeiro. 6 de julho, contra a Escola de Educação Física Zili Dashin. Esta Escola de Educação Física Dashin não se compara à Escola 32. No final, vocês venceram com um placar de 6-2. Naquela noite, você e sua família ficaram em frente à TV assistindo ao drama em que você atuou pela primeira vez. Depois que Xiao Su voltou para casa, viu a filha assistindo à TV e ficou um pouco curiosa sobre o que Xiao Hong disse na aliança Jianzuan. Mãe, é o drama que Guiyan está atuando? Xiao Su ficou um pouco infeliz depois de ouvir isso, mas ainda assim sentou-se ao lado de Xiao Hongjiu. Não tem jeito. Xiao Su simplesmente tem preconceito contra a indústria do entretenimento. O primeiro dia são 3 episódios consecutivos. O principal é sobre Yin Zen quando criança. E os 3 primeiros episódios são todas as suas cenas de atuação. Xianyan, grande dinastia Qin. Zhao Zhen, vestindo um robe multicolorido, corre loucamente na rua. Ele invadiu o palácio do rei Qin. O guarda estendeu a mão para impedir. Zhao Zhen, interpretado por você, gritou em voz alta. Eu sou o filho legítimo do rei, Zhao Zhen. Quem se atreve a me impedir? O guarda parado na porta ficou chocado ao ouvir isso e imediatamente soltou a mão. Zhao Zhen aproveitou a oportunidade para invadir o palácio. Ele tirou o robe e revelou o luto branco puro por dentro. Justamente neste momento, um general vestindo armadura, segurando uma espada, entrou com passos vigorosos. Não o deixem entrar. Peguem-no de volta. Zhao Zhen, que já havia subido as escadas, virou a cabeça e olhou furiosamente. Você se atreve? Embora fosse apenas um adolescente de 13 anos, a aura que você exalava assustou o general instantaneamente. Seus olhos até brilharam com um traço de medo. Parecia que, naquele momento, Zhao Zhen era como o rei Qin segurando o poder de vida e morte. Finalmente, sob a pressão da opinião e da razão de Lu Guowei, o artista concordou em nomear Zhao Zhen como príncipe herdeiro e queria vê-lo uma última vez antes de morrer. À noite, no palácio do grande Qin, Ying Zhen ajudou o artista a entrar no salão principal. O salão estava escuro, com apenas o luar projetado de fora da porta. Os dois pararam no meio do salão. O artista olhou profundamente para o trono no topo do salão. Vá, sente-se naquele lugar. Zhao Zhen levantou a cabeça e olhou, respondendo, pai, aquele é o trono. O artista virou a cabeça para olhar para Zhao Zhen, repetindo, vá. Sente-se aí, deixe seu pai ver. Zhao Zhen não hesitou após ouvir isso. Ele caminhou lentamente até o trono, segurando a cabeça do dragão e sentou-se lentamente, e quando olhou para trás, aquele jovem gentil trocou por um olhar indiferente e orgulhoso, corroendo os artistas de Qin no salão principal. Os espectadores sentiram um arrepio involuntário ao ver esse olhar, como se estivessem vendo um verdadeiro jovem Ying Zhen. Todos os jovens imperadores da história não se comparam à sua atuação neste momento, este jovem imperador. Mais cedo ou mais tarde, ele varrerá os 8 desertos e unificará o mundo, reunindo o legado de 6 gerações e controlando o universo com longas políticas. Engolindo as 2 dinastias Zhou e destruindo os senhores feudais, ascendendo ao trono supremo e controlando os 6 horizontes, empunhando um bastão para açoitar o mundo. Seu poder aterroriza os 4 mares. Naquela noite, a mídia independente online e em vários sites de vídeo, sob a pressão da opinião pública, publicou muitos vídeos promocionais sobre você. Rapidamente, toda a internet sabia sobre esta série, e sua atuação e aparência justificam esse nível de promoção. Muitas pessoas procuraram espontaneamente esta série online e outros vídeos sobre você para assistir. Após algumas horas de fermentação, a estação de televisão municipal e a televisão da capital perceberam que as taxas de cliques em seus sites aumentaram e as pesquisas eram sobre vídeos da competição em Rexii. Depois de alguma pesquisa, eles descobriram que Guiyan, o principal jogador em Rexii, também era um ator. Na noite seguinte, todos os espectadores atraídos estavam esperando pela atualização de Qin Shi Huang. Depois de atualizar inúmeras vezes, finalmente viram um novo episódio. No entanto, no início do 4º episódio, um rosto velho apareceu. A legenda à direita dizia Rei Qin, Ying Zhen. A legenda à esquerda dizia 8 anos depois. Que porcaria, 8 anos depois. Estão brincando? Cadê meu irmãozinho com aparência celestial? Toda a internet começou a denunciar a enorme mudança.
Foto do jovem Indizen, foto do Indizen adulto. O que aconteceu com o Indizen? Isso é muito precoce. O Weibo oficial também foi inundado, então eles lançaram muitos bastidores e clipes não editados. Enquanto isso, do outro lado, sim, sim, sim. Eu sou a mãe de Guian. Atuar? Não, não, não. Meu filho está competindo, não tem tempo. Marque para o ano que vem, talvez. Tudo bem então. Envie-me o roteiro primeiro, vou te dar um e-mail. Em poucos dias. Os telefones de Gu King e Xiaoyu explodiram, quase todos procurando você para atuar. Os papéis eram variados, mas como você tem que jogar futebol, só podemos recusar. Só restaram aqueles que podem ser feitos este ano ou no próximo, claro. O mais importante é você nessa história, mesmo que não aceite nenhum, os dois não dirão nada. É claro que você não recusará tudo e começa a escolher aqueles roteiros, finalmente. Você escolheu uma série de fantasia com um salário de 1 milhão, interpretando o papel de um imperador. Depois de interpretar Indizen uma vez, você sentiu que tinha experiência em interpretar imperadores. De qualquer forma, é tudo para ganhar dinheiro. No futuro, é melhor se tornar um especialista em imperadores jovens. E, neste momento, seu telefone tocou. Originalmente, você queria desligar, mas o número era 58. Não parecia uma ligação irritante, então você atendeu. Alô? Quem fala? Olá, pequeno Guian, eu sou Ian. Shu Quan me deu seu número. Você também é meio que um insider, claro que conhece o famoso diretor Ian. Ao contrário de Shu Quan, Ian é um diretor de cinema, e seu status na indústria é maior que o de Shu Quan. Vários pontos maior. Eu assisti você jogando futebol e achei muito bom. Você pode vir? Depois de ouvir, você recusou sem pensar. Sinto muito, diretor Ian. Estou competindo nas férias de verão e realmente não tenho tempo. Ian estava prestes a dizer algo, mas de repente se lembrou das palavras de Shu Quan. Aquele é um pequeno avarento. Não fale sobre ideais com ele, apenas jogue dinheiro nele. Então ele mudou suas palavras para 7 dias, 2 milhões. Seu tom ficou um pouco mais baixo imediatamente. O que você disse? Eu disse, suas cenas podem ser filmadas em 7 dias. O salário é de 2 milhões. Se você realmente não tiver tempo, então esqueça. Suas palavras foram um pouco exageradas. Na verdade, o tempo é como água em uma esponja, sempre haverá algum se você espremer. Ha 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 você. Ian começou a rir. Mais tarde, deixarei meu assistente entrar em contato. Na verdade, se a filmagem for tranquila. 3 dias devem ser suficientes para filmar. Ok, diretor Ian. Você desligou o telefone. Gu King parecia desconfiada e disse, você não disse que não aceitaria nenhuma peça neste verão. 7 dias. 2 milhões. Você olhou para Gu King calmamente e disse, você não quer dinheiro de graça? Gu King acenou com a cabeça atordoado, visivelmente chocado com os 2 milhões. Xia Zhaodi, ao lado, contava nos dedos, 2 milhões por 7 dias, 4 horas de trabalho por dia. 28 horas, 2 milhões, meu Deus. Na partida entre a escola secundária número 1 de Exi e a escola de educação física de Izou, enquanto você e seus companheiros de equipe se aqueciam, o público já entrava gradualmente. Você de repente sente que algo está errado. Antes, havia apenas algumas áreas com pessoas no ginásio, mas agora está tudo cheio de gente. Guian, Guian, a irmã te ama. Um grito enorme ecoou por todo o campo de futebol. Quase te fez chutar a bola para longe enquanto a dominava. Que diabos, eu também tenho fãs idiotas. Olhando para trás, você viu muitas pessoas nas arquibancadas segurando seus posteres, observando atentamente. Não são as fotos tiradas quando eu era modelo de roupas antes? Como essas pessoas roubaram os posteres promocionais? O shopping não chamou a polícia? Você acena para ele sem jeito. Ai, ser popular demais também é um problema. Nesta partida, o adversário não tem muita motivação. A razão é simples, a escola de educação física de Izou já perdeu 2 partidas. Mesmo que vençam a escola secundária número 1 de Exi, eles não conseguirão se classificar, então é melhor jogar futebol de forma relaxada e trocar camisas com você após o jogo. O clima no campo é muito harmonioso. Assim, a escola secundária número 1 de Exi terminou esta partida com um placar de 1-0. Do outro lado, a última partida da fase de grupos entre a Escola de Educação Física de Dashin e a Escola número 32 também está acontecendo. Ambas têm uma vitória e uma derrota. Quem vencer se classificará. Os dois quase começaram uma briga.
6 cartões amarelos foram distribuídos no primeiro tempo. No final, a escola número 32 venceu a Escola de Educação Física de Dachin por 1-0 e entrou novamente nas oitavas de final. Após o término da fase de grupos do Grupo D, há pelo menos 7 dias de descanso. Aproveitando esta oportunidade, você leva Xiao Hongjiu e Xia Zhaodi para o edifício Dasha. Seul, Reino de Goryeo, preparando-se para participar das filmagens do filme Go. Dasha é, sem dúvida, o absoluto gigante da Ásia. Existem 21 reinos vassalos, incluindo Goryeo, Silla e Sulu. Portanto, o imperador Xia tem dupla identidade, uma é a de imperador do edifício Dasha, possuindo o direito mais alto sob as leis domésticas do edifício Dasha, e a segunda é a de filho do céu de Zuxia, nominalmente para todos os países que reconhecem a cultura chinesa. Chefe de Estado. Depois de sair do avião, os 3 viram o assistente de Yedão, segurando uma placa grande para recebê-los. Olá, o pequeno assistente ainda está um pouco animado ao te ver. Eu vi você jogar futebol ontem. Foi muito legal. Você assentiu casualmente. Você já está um pouco cansado desse tipo de elogio. Agora você só quer filmar logo e pegar o dinheiro e ir embora. Algumas pessoas chegaram ao hotel reservado de carro. O diretor Ian e o jogador de futebol do prédio, Sun Kingmin, desceram. Após uma breve troca de gentilezas, eles foram para uma pequena sala de conferências no hotel e se sentaram. O diretor entregou o roteiro para você e apresentou. O conteúdo que você filmar será um drama com duração prevista de 20 minutos. A trama é simples. Primeiro, filmaremos alguns trechos de você jogando futebol a caminho da escola. Também haverá uma cena em que você joga futebol com um grupo de pessoas da sua idade e é descoberto por um treinador profissional. Acredito que, com sua atuação e habilidade, não haverá problemas. Você folheou o roteiro e descobriu que, como o diretor lhe havia dito, o conteúdo que você precisava interpretar não era complicado. Se não houvesse o limite diário de 4 horas, você poderia terminar a filmagem em 1 ou 2 dias. Neste dia, você começou mais uma vida de filmagem. Como suas habilidades de futebol e atuação eram perfeitas, geralmente tudo era feito em uma única tomada. Se não fosse pelo pessoal da equipe, seguindo estritamente o requisito de horário de trabalho de 2 horas por dia, você poderia terminar de filmar essa cena em uma manhã. O resto da filmagem também correu bem. No entanto, levou apenas 3 dias para terminar toda a filmagem. Sun Kingmin olhou com muita inveja. Se minha filmagem fosse tão simples assim. Você sorriu e disse, você é meu sênior no futebol, mas ainda está um pouco atrás em atuação. Sun Kingmin parecia envergonhado. Por favor, me ensine, sênior. Ha 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 ha. Você começou a rir. Você começou a transmitir alguns pontos-chave de atuação para Sun Kingmin. A arte se origina da vida, mas a transcende. Um médico não necessariamente consegue atuar bem em um drama médico. Um jogador de futebol, é claro, não necessariamente consegue atuar bem em um filme de futebol. No avião, um sorriso acompanhado de alguma emoção. Como você joga futebol, ele também aprendeu alguns conhecimentos relacionados ao futebol durante esses dias. O fato de uma futura estrela do futebol como Sun Kingmin, na verdade não se importar com a sua pouca idade e se comunicar com você como um amigo surpreendeu bastante. A liga de futebol tem 32 times divididos em 8 grupos. Os 16 melhores serão divididos em 2 áreas, e você, como o primeiro do grupo D, enfrentará o segundo colocado do grupo C, Guangjiano, um high school, na chave inferior. Sem surpresas, Guangjiano, um high school foi massacrado por vocês na partida. Eles não eram páreo. No entanto, considerando que o principal jogador deles era seu fã, você não os massacrou muito. Depois de marcar 2 gols no primeiro tempo, você basicamente apenas passeou pelo campo. As oitavas e quartas de final ainda são disputadas nos campos da região de Didu, enquanto as semifinais e a final serão disputadas no estádio de Didu. E ouvi dizer que o estádio para a final desta vez é o famoso estádio Longin Dasha, que pode acomodar 90.000 pessoas. No entanto, os ingressos para a final esgotaram assim que começaram a ser vendidos. Esta é apenas uma competição de nível colegial. Nunca houve uma ocasião tão grandiosa antes. Pode-se ver o quão grande é a influência que você trouxe. E seu oponente na final, sem surpresas, é a Yumintai Royal High School. Os jogadores da Yumintai Royal High School são todos estudantes especialmente recrutados pela escola para jogar futebol. Sua força é muito grande. O treinador desta equipe, Lei Shen, embora não seja um jogador profissional, mas também tem muita experiência em treinamento. Com apenas 35 anos,
ele já levou o Mintai a 4 títulos. Se ele vencer desta vez, será sua 5ª partida, então Liu Shen está muito nervoso durante este período, analisando os métodos de luta de Rexin e agulha por agulha todos os dias. Logo ele descobriu que, além de você, Rexin Yi era um monte de lixo, mas você é um ponto que realmente não pode ser resolvido. Seja drible, condução ou técnica. Habilidade com os pés, etc., são de nível profissional. Um grupo de estudantes do ensino médio simplesmente não consegue vencer. Então, o que fazer? Também é simples, que é cometer uma falta. Mas uma falta comum pode levar a um cartão. Isso também é simples, basta subornar o árbitro. Liu Shen não é pobre, mas definitivamente não é considerado particularmente rico e reluta em usar dinheiro para subornar, então, ele usou suas características como homem para subornar. Em um hotel, Liu Shen estava deitado nos braços de uma mulher de pele escura e corpulenta. Você tem que me ajudar na final. Shen, não se preocupe, tia Liu sorriu mostrando os dentes. Não é a primeira vez que cooperamos. Você não se preocupa com o que eu faço? Um sorriso apareceu no rosto de Liu Shen. Apreciando que seus esforços não foram em vão, e tia Liu gentilmente acariciou a pele de Liu Shen com sua mão um tanto áspera. Shen, vamos mais uma vez, Wenyan. O sorriso de Liu Shen desapareceu imediatamente. À medida que a competição se aprofundava, mais e mais pessoas começaram a prestar atenção a esta competição. Na verdade, competições de nível médio estão sendo realizadas em todo o país, mas por sua causa. A área de Chile recebeu atenção especial. As quartas de final e as semifinais foram realizadas sob os olhos de todos. Finalmente, a final está prestes a começar. Às 14 horas da tarde seguinte, no ginásio Long do edifício da Xia. Este campo de futebol, que pode acomodar 90.000 pessoas, já está lotado. Olá a todos os espectadores. O que você está assistindo agora é a final do grupo do ensino médio da área de Chile. O atual campeão de Chile é Rexin Yizong, contra a escola secundária real Ilmintai de Didu. Ok, a partida começa oficialmente agora. Ilmintai dá o pontapé inicial. Assim que a partida começa, o zagueiro adversário, o Peipei, encontra. Sempre seguindo você. Você olha ao redor e descobre que, além de o Peipei, existem também 2 jogadores seguindo você de perto. Que bom! Na verdade, 3 pessoas estão de olho em você. Este é realmente um tratamento de nível superstar. O número 7 de Ilmintai pega a bola em seguida. Levanta o pé e chuta. Que pena, um pouco de azar. O contra-ataque do colégio Rexi rapidamente chegou aos ouvidos de Pen Wen, que estava procurando por Guyan. Que beleza! A forma como Guyan amorteceu e recebeu a bola com esse chute é simplesmente perfeita. O Peipei derrubou Guyan diretamente, mas parece que o árbitro não viu. Você foi derrubado no chão. O árbitro nem sequer olhou, e a partida continuou. Você entendeu imediatamente. Isso é um apito tendencioso. O Peipei abriu um sorriso forçado, e essa cara parece pedir um soco. Ele estendeu a mão em sua direção como uma faca. Bem-vindo ao estádio Long Qi. Um sorriso frio também apareceu em seu rosto. Muito bom, é assim que vamos jogar, certo? Nos próximos jogos. O Peipei está de olho em você o tempo todo, mas você não tem medo e continua pedindo a bola. No entanto, não é só você que está sendo alvo. Seus companheiros de equipe também estão recebendo atenção especial, sempre que o colégio Rexi pega a bola. O adversário puxa e derruba diretamente, uma final de futebol jogada. Como se fosse uma briga corpo a corpo entre inimigos mortais, Gao Lang, o número 2 do colégio Rexi, viu essa cena e pensou que o árbitro não se importava com as faltas. Ele também derrubou um jogador adversário diretamente, mas então o árbitro pareceu de repente ter olhos. E deu um cartão amarelo diretamente para Gao Lang. Protesto! Eu protesto! Professor Wang estava muito animado. Isso é um apito tendencioso. Nossos filhos estão sendo prejudicados. Você não está vendo? O árbitro assistente ficou um pouco impotente depois de ouvir. Seu poder é limitado e eles não podem influenciar o árbitro principal. E o árbitro Liu Yi correu diretamente em direção ao professor Wang e tirou um cartão vermelho, expulsando o treinador do colégio Rexi. Até mesmo o comentarista estava um pouco indeciso sobre o que dizer. Por causa da reclamação do treinador do colégio Rexi, Liu Yi realmente o expulsou do campo. As pessoas nas arquibancadas, embora muitas estivessem lá para ver as estrelas, não entendem de futebol, mas conseguem ver que o árbitro é cego quando seu ídolo é derrubado.
Eles ainda podem ver isso, e estão gritando no local. Apito tendencioso. Liu Yi agiu como se não pudesse ouvir nada, além dos torcedores no local. Agora, mesmo nas salas de transmissão ao vivo, muitas pessoas perceberam algo estranho, e de repente, em toda a internet chinesa, notícias sobre apitos tendenciosos e jogos falsos se espalharam por todas as regiões. O vídeo de você sendo derrubado e puxado também foi postado em todos os lugares, e os telefones dos departamentos da associação e outros. Seus fãs já teriam te detonado ao vivo, com 16 ou 17 anos. Ninguém aguenta esse tipo de abuso. Se não fosse em uma competição oficial, os dois lados já teriam brigado. Mas se o nosso lado realmente partisse para a agressão, então Liu Li poderia expulsar vários jogadores diretamente e anunciar o fim da partida. Ouvindo suas palavras, todos na superfície se acalmaram, mas no fundo estavam todos fervendo de raiva. Querendo se recuperar em campo, os dois lados começaram uma disputa acirrada, e o Mintai não conseguia encontrar uma boa solução por um tempo. No entanto, durante uma invasão, um desarme limpo e direto no caminho. O oponente caiu diretamente na área próxima, segurando sua panturrilha e rolando sem parar. Liu Li correu soprando o apito, mostrou um cartão amarelo para Yan Lu e apontou para a marca do pênalti. Pênalti! O árbitro Liu Yi não só deu um cartão amarelo, mas também marcou um pênalti. No replay, podemos ver que foi um desarme muito limpo e direto, sem qualquer falta. Ele nem sequer tocou no jogador. Talvez Liu Li tenha sido enganado pelos jogadores de Ilmintai. O comentarista não teve escolha a não ser tentar consertar a situação. Este pênalti é controverso, não tem jeito. Gol. 1-0. Pênalti assim, mesmo o melhor goleiro do mundo tem uma probabilidade muito baixa de defender um pênalti. Este árbitro chamado Liu Li deu a essas crianças de 16 e 17 anos uma aula de sociedade vívida. Os olhos das crianças já estão cheios de raiva. Você bateu palmas e incentivou. Vocês se lembram do que eu disse ontem? No futebol, o que importa é a coragem. Todos a sentiram. Agora eles todos têm a ideia de lutar até a morte com o oponente. A coragem já está no máximo. A partida recomeça. Peng Wen recebe a bola e faz um passe longo para Li Xianqin. Quem marcava Li Xianqin se chamava Shou. Ele correu freneticamente para a área. Depois de algumas reviravoltas, a bola voltou para seus pés novamente, e então Li Xianqin chutou com força. Chutando no canto superior esquerdo do gol, Su Xiaorui soca com uma mão. Este é o chute mais ameaçador de Rechichon até agora. Su Xiaorui gritou, incitando seus companheiros de equipe a intensificarem a defesa. O ataque de Rechichon logo foi recebido com um contra-ataque violento. Suas bolas não ameaçam o campo adversário e só podem ser defendidas passivamente. Aos 27 minutos, a defesa de Rechichon finalmente se abriu. Em um ataque confuso na área, um chute inesperado perfura o gol. O comentarista exclama, gol! Um chute inesperado que perfura o gol. 2-0. Esta é a maior crise que Rechichon enfrentou desde as eliminatórias. No primeiro tempo ainda não acabou e a diferença de pontuação já é tão grande. Essa situação é realmente muito desfavorável para Rechichon. A partida continua. Rechichon não desistiu, e do outro lado, seus fãs estão descarregando loucamente sua insatisfação. Cada vez mais pessoas começam a prestar atenção a esta partida. A sala de transmissão ao vivo, que originalmente tinha apenas 200 ou 300 mil pessoas, disparou para 1 milhão em um curto período de tempo. Todas essas pessoas querem ver o quão tendenciosa é esta partida, e neste exato momento, no seu grupo de fãs. Os fãs de repente ficaram animados. Escândalo! Escândalo! Que escândalo! O histórico de encontros do treinador Lei Shen, da Ilmintai, e do árbitro Liu Li foi revelado. Ah, sério? Está se espalhando loucamente na internet. E também há vídeos de vigilância dos dois entrando no quarto juntos. A partida chegou aos 35 minutos. Peng Wen fez um longo passe para Li Xianqin. Li Xianqin foi atingido pelo oponente ao receber a bola, mas não caiu, cambaleando e correndo desesperadamente para frente. O chute extremamente ameaçador de agora há pouco ainda estava fresco na memória. O pessoal da Ilmintai imediatamente o cercou. Neste momento, Li Xianqin viu a sombra de um companheiro de equipe ao longe em seu campo de visão. Sem ter tempo de ver quem era, ele passou diretamente. No entanto, este chute foi um pouco forte demais. Foi passado alto demais. Justamente quando todos pensaram que esta bola estava perdida, uma figura voou para o ar. O cruzamento de Li Xianqin. Guyan correu e fez um gol de bicicleta. Gol! Gol!
Liu Li hesitou por um momento ao ver o gol. No final, ele ainda apitou confirmando que o gol era válido. Ele pode apitar faltas, mas não pode inventá-las, esse é o direito dele. Mas se até mesmo um bom gol tão óbvio for anulado, o árbitro pode ter que ser substituído no intervalo. Gol válido. 2-1. Depois que este gol foi marcado, todos vibraram. Todo o estádio de 90 mil pessoas explodiu com um som extremamente alto. Liu Li ficou atordoado, levantando a cabeça vagamente e olhando para as arquibancadas. Ele descobriu que inúmeros espectadores estavam segurando seus posteres, até mesmo painéis eletrônicos. Tudo o que ele podia ver era você. Liu Yi de repente se sentiu inexplicavelmente em pânico. Ao mesmo tempo, na tribuna VIP, a princesa Lohane Zhao e os outros vibraram por causa do seu gol. Que lindo! Ele realmente conseguiu voar no ar para chutar a bola. É que aquela pessoa que está sempre olhando para Guyan é tão irritante. Lohane Zhao olhou para todos curiosamente. É permitido bater e puxar as pessoas à vontade em um campo de futebol? Acho que não. Eles também não entendem muito de futebol, eles só estão aqui para ver você. A criada de Lohane Zhao, Anlan, disse lentamente, aquele árbitro chamado Liu Yi. Provavelmente aceitou um suborno de Lei Shen para mirar em Guyan de propósito. O quê? Os três ficaram um pouco chocados. Anlan pegou o celular para mostrar a todos os registros de encontros de Lei Shen e Liu Li que foram descobertos na internet. Ingênuo, Lei Shen Lu Lin Zhao olhou para Anlan e disse para ligar para Zhu Lian. Peça para eles resolverem isso agora. Sim, Vossa Alteza. Em seguida, Anlan pegou o celular, levantou-se e foi para o lado para fazer uma ligação. Ao mesmo tempo, no escritório de Zhu Lian, a equipe encontrou o diretor. Diretor! A final do grupo do ensino médio da região de Zili não é hoje? Há muita tensão online. Dê uma olhada. O que estava sendo exibido na tela do diretor era a partida principal da competição Yizhong e o Yumintai. O que há de errado com esta partida? O diretor olhou para a equipe confuso. A equipe ficou sem palavras. Você mesmo assistiu e ainda pergunta o que aconteceu? Há muita discussão online dizendo que o árbitro desta partida, Liu Li, é um apitador tendencioso. Nossos telefones estão explodindo de ligações. Besteira! O diretor bateu na mesa. Imediatamente interrompeu o que a equipe ia dizer a seguir. Esse grupo de pescadores online, eles entendem de futebol? O árbitro Liu Li só estava tentando garantir a fluidez da partida, então ele pareceu um pouco relaxado. Não tem nada a ver com apito tendencioso, mas a opinião pública agora é muito grande, diretor. O diretor balançou a cabeça e continuou. Deixe-me dizer, a princesa também está assistindo a esta partida no local. A princesa não entende de futebol. Você está dizendo que é melhor ela ver uma vitória confusa ou ver uma derrota clara? Há muito conhecimento nisso. Você não entende nada. Pense bem sobre isso. A equipe ficou surpresa por um momento. Quando estava prestes a dizer algo, o telefone na mesa tocou. A expressão do diretor mudou imediatamente depois de atender o telefone. Olá, olá. Sim, sim, sim. Eu também estou muito irritado. Já pedi para investigarem isso. Como podemos melhorar o futebol com esse grupo de refazidos? Não se preocupe. Vou para lá agora mesmo. O diretor desligou o telefone e se levantou imediatamente. Vamos! Rápido para o estádio Long. Fazer o quê? Fazer o quê? O diretor repreendeu severamente. O comportamento de apito tendencioso tão óbvio de Liu Li. Você não consegue ver? Estou começando a duvidar da sua capacidade profissional. Ao mesmo tempo, Rexi, no estádio Long, não estava ciente dessa mudança. Seu gol aumentou muito o moral, contagiando a todos. E esse seu gol também deixou os jogadores do time de Yumintai muito irritados, ainda mais com o árbitro sendo um dos nossos. Levar um gol com o árbitro do nosso lado, que vergonha! O técnico Lei Shen gritava à beira do campo. Ataquem! Ataquem! Marquem o Guyan de perto! O pessoal de Yumintai contra-ataca novamente. Sob o ataque deles, a defesa de Rexi está cambaleando. Um passe do meio-campo de Yumintai para Jingbo, que está no fundo dentro da área. Ele está prestes a se levantar, quando vê uma sombra se lançando para cima dele. A situação agora é muito perigosa. Sim, perder a bola é apenas questão de tempo. Jingbo pegou a bola. O goleiro de Rexi avança ativamente. Defendeu a bola. Que sorte! Quase Jingbo acertou a cabeça dele. Ele se esforçou demais. Jingbo olhou surpreso para Xiao Junia, que estava deitado no chão abraçando a bola de futebol. Resmungou em voz baixa. Você está louco?
Quase pisei no seu rosto. Este é o lance de falta. Neste momento, a tela grande do estádio está reprisando o lance perigoso de agora. O pé de Jingbo passou a poucos centímetros do rosto de Shao Junia. Se tivesse pisado de verdade, seria uma lesão grave com certeza. Shao Junia se levanta segurando a bola de futebol e sorri, dizendo: "Sabe o que é preciso para jogar futebol?" Jingbo está com uma expressão perplexa. Shao Junia também não esperava que o outro respondesse. Respondeu para si mesma: "É coragem." Que absurdo! Jingbo se vira e vai embora, e a atitude de Shao Junia também tocou profundamente. Todos em Rexi. Se você tem coragem, me mate. Se não conseguir me matar, eu vou marcar um gol. Neste momento, você também está com um fogo reprimido no seu coração, prestes a explodir a qualquer momento. Bom, Shao Junia recomeça o jogo. Recebeu a bola e passou para Peng Wen. Peng Wen passou para Guyan. Guyan recebeu a bola e não foi derrubado. Ele começou a correr. O Pei-Pei simplesmente não consegue alcançá-lo. Neste momento, na sua cabeça, só há um pensamento: marcar um gol. Atrás de você está o Pei-Pei, que está te perseguindo de perto. Mas como ele pode alcançar você correndo? Então o Pei-Pei cerra os dentes e simplesmente estende a mão para agarrar sua camisa. Mas, mesmo assim, sua velocidade não diminui em nada. O Pei-Pei rasgou seu uniforme. Ele está segurando os pedaços de tecido, olhando fixamente. Você chutou de longe, de fora da área. Que belo chute! Gol! A sombra da flor de pêssego cai, a espada voadora divina. Guyan marcou mais uma vez. Este é um lance individual de longa distância. Ele é um gênio, provando a si mesmo com gol após gol. Um verdadeiro gênio é impossível de conter. E o Mintai finalmente pagou por sua arrogância. A torcida soou como um tsunami de coral. Nesse momento, você tirou sua camisa, virando o lado com um número para a arquibancada. A camisa rasgada ainda mostrava claramente o número e o nome Guyan. A torcida inteira se levantou e começou a aplaudir, até mesmo aqueles que originalmente apoiavam Yu Mintai. Até mesmo Sun Qingmin, sentado na arquibancada, pegou seu celular para filmar a cena. A estrela do futebol com 120 milhões de seguidores escreveu em sua rede social: "Aquele que tem trovões no peito e um lago calmo na face pode ser nomeado um grande general." Os olhos de Lu Linzhao e outros brilharam com corações apaixonados. Que estiloso! Incrível! Por que ele está usando outra camisa por baixo? Ah, sério? Que comentário ousado! Você está tão ansioso para ver? Você também não quer ver? Enquanto Gil brincava, o árbitro criou outra confusão. Todos correram imediatamente e mostraram um cartão amarelo para você. Naquele instante, ele realmente queria te expulsar com um cartão vermelho. Você ignorou o árbitro e foi para a área de descanso trocar de uniforme. Após o reinício, o árbitro apitou o fim do primeiro tempo. Ele queria conversar com Le Shen. Como jogar no resto do jogo? No entanto, assim que o árbitro entrou no túnel, foi interceptado por dois promotores uniformizados. Você é o árbitro, certo? Você é suspeito de aceitar suborno e abuso de poder. Agora, exigimos que você responda as perguntas no tempo e local especificados. Venha conosco. O árbitro ficou atordoado. Na verdade, ele sonhou com cenários semelhantes recentemente. Mas quando isso realmente aconteceu, ele ainda não conseguia acreditar. E não muito longe, a expressão de Lei Shen mudou. Como esperado, os dois promotores também estavam de olho nele. Ah, e você, treinador Lei Shen? Você também vem conosco. Meus meninos têm um jogo à tarde. Ah, poupe-me. O promotor zombou. Preciso tornar públicas as coisas sujas que você fez. Leshen assentiu levemente com os lábios. Eu vou com vocês. No vestiário, o professor Wang e Hong Zhu também abraçaram cada um dos membros do time da escola número 1. Crianças, vocês são meu orgulho. Vocês foram incríveis. Expressões de satisfação irradiavam dos rostos de todos. No segundo tempo, vamos continuar com essa pegada. Mesmo que tenhamos apito amigo contra nós, eles não serão páreo para nós. Exato. Vamos acabar com eles. Rapidamente. 15 minutos se passaram. O time da escola número 1 estava cheio de moral. No entanto, o pessoal de Yumintai parecia abatido. Enquanto todos ainda estavam confusos sobre o que estava acontecendo, perceberam que o árbitro principal havia sido substituído. Esse novo árbitro apitou calmamente, anunciando o início do jogo. A escola número 1 deu o pontapé inicial e rapidamente passou a bola para você.
O Pei-Pei segurou diretamente seu braço, impedindo você de correr. No entanto, nesse momento, o árbitro correu até eles. Apontando para o Pei-Pei, ele disse: "Se você fizer isso de novo, eu vou te expulsar." O Pei-Pei ficou imediatamente atordoada, um pouco perdida. Você imediatamente percebeu o que estava acontecendo e sorriu para ele. "Amigo, as coisas mudaram agora." A escola número 1 chutou a bola novamente. A bola foi passada para você novamente. O Pei-Pei instintivamente quis estender a mão, mas lembrou-se do que o árbitro havia dito momentos atrás. Nesse breve momento de hesitação, você disparou para frente. Você correu loucamente com a bola. O pessoal de Yumintai cercou você freneticamente. No entanto, você fez um cruzamento para Li Xianqin. Naquele momento, a área onde Li Xianqin estava completamente livre, sem ninguém para marcá-lo. Depois de receber a bola, Li Xianqin ficou cara a cara com o goleiro. Infelizmente, Su Xiaorui defendeu a bola, mas você fez um gol de rebote, chutando a bola para dentro do gol. Gu Yan fez um gol de rebote de fora da área. Gol! 3-2. O jogo virou. Sem técnico e sem árbitro, o time de Yumintai não era páreo para a escola número 1. Quanto mais o jogo avançava, menos confiança eles tinham. Eles logo entraram em colapso. No final, a escola número 1 venceu a partida por 5-2. Quando o apito final soou após o final da partida, todos os membros da escola número 1 se abraçaram e começaram a chorar copiosamente. Esta partida foi muito difícil. Felizmente, o resultado foi bom. O local se tornou um mar de alegria. Esse tipo de final é o que todos queriam ver. "Nós somos os campeões!" Você puxou a mão de seu companheiro de equipe e gritou alto. Os espectadores em todo o estádio repetiram seu grito: "Nós somos os campeões!" Após o fim da competição, você rejeitou todos os times de base que o procuraram, sem vontade de ser uma estrela de futebol. Só pensando em ganhar um dinheirinho, para, quando crescer, arranjar 4 esposas para sustentá-lo, ou então ir para algum departamento do governo. Para ser um ladrão de salário. Jogar futebol é muito cansativo, e um monte de fumaça. Você realmente não tem interesse e não gosta. E essa notícia logo foi divulgada pela mídia independente. Gênio do futebol decide parar de jogar. O motivo destruiu o futebol do prédio. Uma partida suja feriu o coração do jovem gênio. Embora o que essa mídia independente diga seja um pouco exagerado, você realmente não quer jogar futebol por enquanto, porque suas habilidades no futebol já atingiram o nível 5. E como maior contribuinte para o título, você recebeu 200.000. Gu King puxou você para sentar ao lado dela. "Pequeno Yan, agora a família tem dinheiro. Estou pensando se devemos trocar por uma casa maior." Claro, você concordou com a cabeça. "Quando vamos ver as casas?" Embora você goste muito de dividir o quarto com Xia Zhaodi, como menina, ela deveria ter seu próprio espaço privado. E você também está interessado em certos mangás especiais. Infelizmente, com Xia Zhaodi no quarto, você está envergonhado de estudar cuidadosamente. Eu e sua tia gostamos de um apartamento mobiliado de 187 metros quadrados, com 4 quartos, um dos quais pode ser transformado em seu escritório. Os 2 trabalhos que você está fazendo atualmente rendem 2,5 milhões em cachês, o suficiente para a entrada deste apartamento. Além disso, os salários e o fundo de garantia de ambos também são altos, e pagar o empréstimo não será um problema. Você concordou prontamente. Tudo bem. Na verdade, a principal razão para a mudança é que você e Xia Shuyu descobriram que há fãs fanáticos que encontraram este lugar, embora nada tenha acontecido ainda. E se você se tornar mais famoso no futuro? Então, eles escolheram um condomínio com segurança rigorosa. Depois que algumas pessoas viram o apartamento, decidiram rapidamente. Um apartamento com decoração completa. Comprar alguns móveis e fazer uma reforma simples já dá para morar. No início do novo semestre, você e Hongyu foram juntos para a nova turma na escola. O primeiro dia de aula é de faxina geral. Como o único garoto na nova turma após a divisão, você definitivamente não precisa trabalhar. Você ajuda desanimadamente na sala de aula. No segundo ano do ensino médio, uma nova idade. Seus companheiros de equipe que gostam de jogar futebol basicamente entraram nas categorias de base de vários times profissionais. Além disso, você quase não vem ao time da escola. Portanto, este time campeão da escola basicamente existe apenas no nome. O professor Wang também leva isso numa boa. Conseguir um título já é uma bênção de 30 anos de cultivo. Como ousar pedir mais? Mas o novo semestre parece um pouco mais problemático para você.
Os alunos anteriores eram normais, mas aquele grupo de garotinhas recém-chegadas do primeiro ano, desde que você apareça, ficam olhando para você de longe todos os dias, e há cada vez mais pessoas tirando fotos suas, o que te deixa um pouco ansioso. Em apenas um mês de aula, você já rejeitou 27 confissões cara a cara. Você é popular demais. A líder da nova turma, Xu Weivei, olhou para você e suspirou. Quantas pessoas você rejeitou neste mês? Você respondeu algo assim. Cartas de amor aos montes. Eu nem vi. E as confissões cara a cara? 27. Nossa, uma por dia em média. Tantas pessoas se declaram para você e você não aceita nenhuma. Tão exigente assim? A aparência é bonita. Mas as outras pessoas não são tão ruins assim, né? Enquanto falava, Xu Weivei estava meio de lado. A gola da camisa de manga curta da parte de baixo. Ele não tinha abotoado nenhum botão, revelando uma grande área de pele branca como neve. Como dizer? Você não sabia como explicar essa questão, só conseguiu responder vagamente. Eles são diferentes de você, não têm autoconsciência nenhuma. Adeus, mundo. Veja como você tem autoconsciência. É certo não se confessar para mim. No entanto, essa frase fez com que Xu Weivei entendesse mal. Um traço de melancolia brilhou em seu rosto, como se tivesse tomado uma decisão. Na verdade, Gu Yan, eu também gosto de você. Gosto de você desde o primeiro ano do ensino médio. Você abriu a boca com uma expressão calma. 28. Xu Weivei. É melhor eu ir para casa deitar. A dondoca heroína não deve me bater mais. Os dias passam. Todos os dias são calmos e gratificantes. Nos exames finais, o desempenho de Xiao Hongil melhorou rapidamente. Deu um salto para os 15 primeiros da série. É preciso saber que geralmente são só gênios acadêmicos. Agora ele já tem a força para competir com a multidão. Xiao Su ficou radiante ao ver o boletim e muito grata a você. Muitas vezes pediu para você ir jantar em sua casa. Nas férias de inverno, Xiao Hongil voltou para a capital. E você foi filmar. Essa peça é justamente aquela que você aceitou durante as férias de verão, para interpretar o Imperador Divino. O local de filmagem é a cidade de cinema e televisão de Wushou. Vir aqui novamente é como um ano e pouco atrás. Assim que entrou na cidade de cinema, viu figurantes aos grupos conversando ociosamente, esperando para pegar trabalho. Você e Xia Zhaodi, que voltou das férias, saíram do carro arrastando suas malas. Chegaram ao hotel reservado pela equipe. A equipe reservou uma suíte executiva para você. Desta vez, a previsão é filmar por meio mês. Depois de arrumar tudo, vocês dois se preparam para ir ao restaurante jantar. O elevador chegou ao 11º andar. Então viram duas beldades, uma grande e uma pequena, entrando. A garotinha não deve ter a mesma idade que você. Sua figura era impecável, o rosto alvíssimo e os traços delicados. Mesmo no mundo do entretenimento, era uma beleza rara, especialmente aqueles olhos encantadores e irresistíveis. Ela vestia um suéter de seda amarelo claro. Toda vestida profissionalmente, com uma figura proeminente e um rosto cheio de charme, como um pêssego maduro no ponto certo. Nenhum fã conseguiria resistir a esse tipo, e a garota te notou assim que entrou no elevador, demonstrando surpresa por um instante antes de se aproximar animadamente. Yan Jie, nos encontramos de novo. Você olhou para a garota à sua frente. Seus olhos estavam cheios de expectativa, como se ela estivesse esperando que você dissesse o nome dela imediatamente, mas, para ser sincero, você não se lembrava dela. Já chicotei cavalos famosos bêbado, com medo de que o amor demais machucasse a beleza. Quando foi que eu atraí uma beleza desse nível?